À noite eu ouvia barulho de passo pela casa. Eu ouvia, sabe esse barulho dentro da parede? Faz... Eu ouvia, cara, foi perturbador. Tudo que a gente não tem comprovação é lenda. Para muitos, a ressurreição de Cristo é uma verdade de fé muito... É verdade, não tem como contestar, mas para mim é lenda. Para mim é lenda. A justificativa tá não na tem, Bíblia. Não, mas não, a Bíblia não é. A Bíblia, ela quem só funciona para quem acredita nela. Mas para muitas pessoas a Bíblia é apenas um livro ficcional. Fui agora na Sexta-feira Santa, eu acompanhei um ritual de pacto com Beelzebub. Ixi. Então, é uma coisa que nos dá um negócio assim. Só que a sociedade, ela prefere não ver, ela prefere fazer igual a minha mãe faz. Lá, é só Deus. Assustador, é só o meu, né? Deus, né? Uhum. Deus do outro, não. Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Carlos Maff, estamos aqui para mais um episódio do Plugado Podcast. Hoje vamos falar de lendas, de terror, de histórias macabras. Tenho aqui ele que virou um grande influenciador desse segmento, diretamente do Cafofo Mal Assombrado. Temos aqui Daniel Pires, salve, salve. Hello, salve, salve, máfia. Obrigado Como pelo convite. Trevoso? É trevoso. É meio o Zé do Caixão, sabe? Assim, o Zé do Caixão que fazia uma coisa, você! Pode crer. Eu peguei essa olá, trevosos, né? O mistério. Esses dedinhos que balançam é o mistério, é o terror, eu vou te pegar. Demais. É o eu vou te pegar, sabe assim? Zé do Caixão então, é uma referência? Com certeza. Nosso pai, né? Nosso pai maior, Zé do Caixão. Que abriu caminhos que ainda ninguém explorou tão bem quanto ele no Brasil. Acho que tem alguns que exploram, né, muito bem. Alguns diretores que exploram aí. Mas ele é o pai, né? O Zé do Caixão, ele é o pai. Ele é a referência, ele é o cara que eu via na televisão e falava, nossa, que cara estranho, quero ser igual ele. Nossa, aquelas baita unhas, né? As unhas, né? O chapéu, a bata que ele usava, né? O personagem Zé do Caixão, né? O caixão é uma coisa que eu gosto muito, eu acho muito bonito o caixão. Você vê que estranho que eu sou. Eu vi você falando que você ia em velórios de desconhecidos com a sua avó. Eu ia muito, muito, muito. Quando a gente vai muito em velório, essas coisas, a gente começa a gostar de caixão. Mas quando eu era pequeno, eu passava as férias de fim de ano na casa da minha avó no interior de São Paulo, em Avaré, né? Minha avó é viva ainda. Um beijo, dona Yolanda. Tá viva ainda. Só que hoje ela não vai mais pros velórios, né? Hoje em dia ela fica mais dentro de casa, tá mais idosa e tal. É mais comum no interior, né? Mas na época, eu me lembro que como eu passava grande parte das férias, então, por exemplo, eu faço aniversário em dezembro. E aí, dia 5. E aí, quando era meu aniversário, eu sempre tinha um ritual de querer ir no meu aniversário pra Avaré. Queria passar o meu aniversário lá. E aí eu ficava dezembro inteiro, janeiro inteiro lá. E aí minha avó fazia feira, né? E aí ela falava, vamos comigo na feira. Eu ia com ela pra feira. E aí na volta ela falava, vamos passar lá no velório ver se tem gente lá. Às vezes ela nem falava nada, ela já fazia o caminho de casa pra ir pro velório. E aí eu ficava sempre, né, olhando o cemitério de longe, né? Porque minha família sempre foi muito religiosa, católicos e tal. Então a gente acreditava em muita coisa, né? Fora acreditar em Deus, mas a gente acreditava nos espíritos. A minha avó sempre foi de ter muita imagem em casa, imagens sacra, né? De santos e anjos e tal. Então esse mistério sempre rondou. E aí eu ia com ela nos velórios. E eram velórios de pessoas desconhecidas. Mas só que ela conhecia a galera, né? Então ela conhecia a família, entrava lá. E sempre tava tendo um happy hour. Tinha um cafezinho, Sim. Tinha um chá. E aí eu lá ficava junto e ficava olhando pro caixão e tal. Ficava, nossa, quem será que morreu, né? Aí ela ficava, nossa, tão novo e tal. E a relação de velório, né? Dessa ritualística do último adeus, do adeus, né, no interior, ele é um pouco diferente daqui. Aqui a gente já tem tem o lugar certo, tem o velório já para fazer o ritual, para fazer o velório que eu falo assim, o lugar para velar. E lá muitas vezes eu ainda peguei uma época que ainda o velório era em casa. Em casa, né? Então fazia na sala. Eu já fui em velórios que era em casa. Então, eu meio que acostumei com esse ambiente. E isso, como eu era criança, né? Acho que criou na minha cabeça
sei lá, um misticismo, um mistério. O que será que... Por que as pessoas ficam no caixão? Por que o caixão é assim? Por que tem flores, né? Eu lembro uma vez que eu tava num velório lá em Avaré, e eu lembro que tinha uma criança acompanhando. Era um velório de uma tia da família. E aí, nem lembro quem que é essa criança, mas era uma menininha. Aí, na hora do enterro, abriram a sepultura. Aí, antes de colocar o caixão, ela abaixou. Aí, todo mundo chorando, todo mundo quieto. Ela abaixou e falou, ela vai ficar aqui pra sempre? E aí, todo mundo deu uma risadinha. Mas, sai daí, menina. E aí, aquilo me pegou. Eu falei, nossa, é verdade, né? A gente anda por tanto lugar, a gente faz tanta coisa. E depois eu vou ficar ali pra sempre? E a sepultura, o caixão, o cemitério, tudo isso me chama muito a atenção. A morte, na verdade, como, né, como a cabeça, ela que me chama a atenção. Não é possível, né, Máfia, que a gente tá aqui vivo, um dia a gente vai acabar. É possível porque isso acontece. Mas, cara, o que é a morte, né? Por mais que as pessoas virem e se revirem nas religiões para tentar explicar o que vem depois da morte, ou se vem algo, ninguém tem uma resposta concreta. Isso me perturba muito. Então a minha busca em vida é ficar tentando... O que é a morte? Por que acontece isso? Mas ali na sua infância você você presenciou, né, esses velórios, mas sempre de outras pessoas, desconhecidos. De família mesmo, você perdeu alguém ali na infância? Sabe o que é engraçado? Eu sempre penso isso. Morreram, ainda bem, né? Mas morreram poucas pessoas próximas da minha família. Todo mundo, desde aquela época, tá tudo vivo. O único que morreu foi meu avô, que foi a grande morte da família, que pegou todo mundo, né, de surpresa, todo mundo ficou mal. Meu avô ele bebia, né? Infelizmente, minha família tem um histórico de alcoolismo ali, de pessoas que... Meu pai é alcoólatra, né? Hoje em dia ele tá mais... Faz 15 anos que ele não bebe mais. Meu avô também bebia demais. Mas o meu avô, ele bebia e ficava um cara alegre, feliz. Começava a dar dinheiro pras pessoas. Não romantizando o alcoolismo, mas ele era diferente nesse sentido. Sim. E como ele bebeu muito na vida, ele pegou um câncer de pâncreas. Pancreatite crônica chamava, né? Não sei nem se era câncer. Nunca falaram câncer, mas enfim. E levou ele em 2 meses. Então foi a grande morte da família, né? Foi onde a família inteira se reuniu e chorou junto e tal. E no velório do meu avô, eu me lembro de algumas coisas, mas assim, era diferente. Você vê, né? Quando a morte ela é lúdica, ela é mais legal. Quando a morte no filme de terror, as pessoas que morrem, o fantasma, que a pessoa que morre vira um fantasma. Então a morte lúdica, que é a morte que eu trabalho, ela é mais legal. Porque a morte na vida real, a morte que nos afeta, né? Ela é muito dolorida, ela é muito dolorosa. Eu não sei se eu conseguiria trabalhar... a morte depois de pessoas importantes da minha família morrerem. Só que meu avô, como vai fazer 30 anos que ele morreu, faz 26 anos, eu tinha 7 anos quando ele morreu, me lembro muito bem. A minha família tava toda em luto, tava tudo chorando ali, então eu não... Como que eu vou explicar isso? Mas eu não romantizei a morte dele, eu não trabalho nada no meu dia a dia com a morte dele. A morte dele é triste e pronto. Mas, conforme vai passando, que você vai se acostumando, né? Tem essa coisa, o ser humano se acostuma com a morte, né? Do próximo. Não tem como ele se acostumar com a morte dele, porque ele morreu. Mas ele se acostuma com a morte do próximo. Então eu fui me acostumando. Então, às vezes eu lembro do meu avô. O meu avô, por exemplo, ele tem grande influência nessa questão sobrenatural. Porque, por exemplo, quando morria alguém próximo da família, ele colocava algodão no nariz... Ia nas janelas esperar alguém no banheiro. Meu avô era desses. Eu falo que se ele estivesse vivo, ele ia me ajudar nas produções. Ele ia atuar, ele ia me ajudar. O meu avô, ele não gostava muito de trabalhar na roça. Ele saiu de casa e foi morar no circo. Então, durante essa... E foi uma semana que ele morou no circo, porque o meu bisavô foi buscar ele no circo com cinto e falou, voltar pra casa agora, vai trabalhar de verdade. Fazer arte não é trabalho, né? A gente ouve isso muito até hoje. Fazer vídeo é trabalho? Pelo amor de Deus, fazer arte? Não. Vai voltar pra... Artista não é trabalho, isso que meu bisavô falava. E aí, levou ele pra casa, voltou ele pra casa, mas só que nessa uma semana ele aprendeu a pôr fogo na boca. Então ele botava fogo na boca, abria o dente assim, aí ficava só a boca dele acesa, e ele apagava a luz e a gente... Um showman. Era um showman, o meu avô era total um showman. E aí ele colocava o algodão no nariz, tem até uma história engraçada,
que a minha tia... Morreu uma tia nossa lá faz um tempo, distante. Eu acho que eu era criança, isso eu não me lembro, isso eu me lembro que minha tia contava. E aí, essa minha tia foi no velório, ficou impressionada, né? E aí ela foi pro banheiro pra fazer xixi. E o meu avô tava com algodão na janela pra assustar ela. E aí ela travou de medo, cortou o mijo na hora e correu pro quarto. Para, pai, para de assustar a gente e tal. E meu avô, dando risada. E aí ela levou um balde pro quarto pra mijar no balde do quarto. E aí ela ficava com medo. Aí o balde enchia, ela ficava com medo de ir pro banheiro pra esvaziar. Então, assim, a minha família tem uma questão de trabalhar o sobrenatural, mesmo que sem querer, sem institucionalizar. É muito natural falar de fantasmas, né? E quando meu avô morreu, a gente parou um pouco de falar de fantasma porque a gente tava com muita tristeza. Sim. Mas vai passando o tempo, a gente falava, ó, quando o seu avô morreu, eu ouvia tal coisa. Ah, depois, por exemplo, a minha avó falava que via o meu avô no pé da cama dela durante muito tempo. De branco. Tem até uma vez que ela falou que ela namorou um outro cara depois, minha avó, né? Ela teve um outro namorado depois do meu avô. E esse namorado dela falou que viu ele no quarto olhando assim, tipo, o que você tá fazendo aí com a minha esposa? Sabe assim? Vem do além pra né? Eu perguntei porque quem vive muito o sofrimento na infância, né? Ou na adolescência ali, vira um assunto delicado, né? Vira. Pra mim... então, fora o meu avô, teve uma prima minha, mas ela é da parte da família do meu pai. Eu não tenho muito apego com a parte... Na verdade, eu não tenho nenhum apego com a parte da família do meu pai. É uma questão de não ter afinidade. A minha afinidade toda é do lado materno, né? Mas teve uma prima minha que faleceu com 19 anos. Foi atropelada também, uma morte horrível, né? Um cara atropelou ela e, enfim. E ela faleceu com 19 anos. E aí, tem uma questão sobrenatural nessa história que eu acho que eu nunca contei na verdade, eu nunca contei em podcast, mas eu já contei pra algumas pessoas. Eu me lembro que um mês antes dela falecer, ela tava trabalhando num postinho de saúde perto da minha casa. Ela não morava ali, ela morava longe, mas ela tava trabalhando lá. E minha mãe falou, sabe quem que tá trabalhando aí? A Karina, sua prima, tá trabalhando aí, vai lá falar com ela. Eu falei, vou lá. Aí eu tava indo um dia pra academia, passei lá, falei, ela tá trabalhando aqui. Vi ela toda de branco e tal. E aí ela falou, Dani, tô trabalhando aqui e tal. E uma coisa que a gente tinha em comum, que eu odeio óculos. Não gosto de usar óculos. Tô de lente agora, não enxergo nada. E ela também odiava óculos. Aí eu falei, Karina, nós somos igual, né? A gente não gosta de óculos. Ela falou, Dani, eu não vou pra padaria de óculos, eu só vou de lente e tal, né? Eu falei, tá bom então, ó, só passei pra te falar um oi, tá bonita de branco. Ainda brinquei com ela. Eu falei, e os boy, né? Os boy faz a gente sofrer, né? Ela falou, não quero saber de boy. Eu falei, eu quero saber, mas não quero saber de casar. E a gente ficou brincando ali. E mal sabia eu que era a última vez que eu ia vê-la, porque depois ela faleceu, foi atropelada. E aí, isso pra mim é muito... O sobrenatural da vida, ele se encontra nesses momentos. Por que ela veio trabalhar perto de mim um mês antes? Sabe? Eu teve um outro caso também de um amigo meu recente. Isso foi recente, foi o ano passado. Ano passado? Não, foi 2022. 2022? Um amigo meu que, a gente dançava Britney na adolescência. Sempre gostei de dançar. A gente dançava num grupo. Thiago. E aí eu me lembro que eu ia fazer uma festa pra comemorar, acho que eu tava chegando a 5 milhões de seguidores no TikTok. E eu ia fazer uma festa, falei, eu vou dançar Britney fantasiado de fantasma, de monstro e tal, né? Vou dançar Britney, adoro Britney Spears até hoje. E aí eu liguei pra uma amiga minha, falei, nossa, Mônica, me passa o telefone do Thiago, não tenho o telefone dele. Ela falou, passo sim. Passou o telefone dele, falei, daqui a pouco eu chamo. Espera chegar perto da festa, eu chamo. E ele foi internado com um problema de pâncreas, não, de apendicite. E aí eu falei, a minha mãe falou, nossa, o Thiago foi internado, Daniel. Minha mãe sempre é mensageira, hein? O Thiago foi internado, vai lá ver ele. Aí eu falei, não, daqui a pouco, na hora que ele sair eu vejo, depois eu mando mensagem e tal, não deu tempo. Teve uma complicação na cirurgia, faleceu. E aí eu fico pensando, né? Do nada eu tive isso, né? E foi bem do nada, de pensar no cara pra chamar ele E fazia anos que eu não via, que eu não falava com ele. Mas eu não chamei, não conversei com ele. E aí ele faleceu. Eu tava num cemitério gravando, que eu vou muito em cemitério gravar, né? Tava no cemitério, tava em Mogi das Cruzes gravando a história da menina da pipoca, que é uma lenda local que tem lá. E aí recebo a mensagem que ele faleceu. Eu fui correndo pro cemitério, só consegui ver
as flores no caixão dele. Então, quer dizer, eu consigo muito, Máfia, separar o meu trabalho, a morte lúdica, né? Tô programando agora a viagem pra Itália pra ver o Carlo Acutis. Não sei se você já ouviu essa história de um menino que o corpo dele tá embalsamado lá, inteiro, exposto numa igreja na Itália. Então, pra mim, é ok ver isso. Não tenho medo, não tenho nada. Pra mim é incrível. É incrível. Mas quando a morte é na nossa realidade, é muito doloroso. Você sofre da mesma forma. Eu sofro, óbvio. Então eu tenho que. Eu sei muito bem separar o que é o terror real, que é aquele terror da vida real, de perder alguém, de perder alguém que você ama, De ver da violência. algum ente assassinado, atropelado, qualquer Isso, coisa. essa a tragédia da vida real. Que eu trabalho em pinceladas. Às vezes eu falo de crime, eu nem gosto de falar muito de crime. Mas o meu projeto, até brinco com o André que tá aqui, que é o meu assessor, eu falo, o nosso projeto, André, é um projeto lúdico de morte. A gente vai falar das culturas de morte, a gente vai falar do processo, do luto também, mas é tudo muito lúdico. Eu não trabalho com sangue, por exemplo. Eu trabalho com audiovisual, mas no meu não tem sangue, não tem gore. Eu não gosto do gore, eu não gosto de filme gore. E não é porque eu, tipo, eu tenho. Não, porque eu não gosto. Eu acho que o terror, o meu trabalho é o quê? Não é a morte com sangue. O meu trabalho é a pessoa morreu, depois você volta pra casa e você começa a ver ela passeando pela casa. Aí começa as lendas. Acho que vale lúdico. Colocar pra galera que não sabe qual a diferença do horror e do terror. E do terror. Meu TCC na pós-graduação, na USP, foi sobre isso. Terror e horror. O terror é o momento também, né? Pelo que eu vi, assim, o terror é aquilo que te causa terror. Eu falo, meu pai do céu. E o horror é o gênero, né? Aí, não é isso. Mas pelo que eu me lembro, que eu estudei, era mais ou menos isso, assim. O terror é aquele momento de terror, aquela coisa que te causa um pânico, que te causa um desconforto. O horror é mais o gênero. É isso, mais ou menos? Tem o gore no horror também, né? Tem o gore, que é o sangue. Tipo, Sexta-feira 13, qualquer coisa. Mas tem muito... Por exemplo, Zumbilândia é um filme que tem gore, mas eu gosto. Que é um gore contido. Já assistiu? Não, nunca tive coragem. Por quê? Porque eu acho que é meio papagaiada. Assim. Não, mas é papagaiada. Mas é bom, cara. Você acredita que Zumbilândia é bom? Puta, sempre... Cara, por esse nome eu já falo, puta, nem me anima. Quando eu vi o nome e eu vi a proposta do filme, que era um terrir, e não é terrir, é bom. O zumbi de Zumbilândia, ele realmente dá medo. Ele não tá ali pra brincar. Só que a maneira que o protagonista mostra o jeito de lidar com eles, então, tipo, aí para... Eu faço muito efeito especial com a boca, né? Eu também tenho essa mania. Eu faço... Aí ele tá correndo do zumbi, aí para, aí a câmera... Aí ele... Lição número 1, sabe? Tipo, nunca corra esteja bem, mas nunca corra em direção... Em linha reta. Faça sempre zigue-zague que o zumbi não vai conseguir te acompanhar. Aí a cena volta. É tipo o tutorial. Aí... Só que é bom, porque o zumbi ele realmente tá ali pra matar, ele tá ali pra dar medo. E os zumbis de Zumbilândia são muito bem feitos. Então, assim, a maneira que o protagonista narra a história, que é a comédia, mas o filme em si é terror. Tanto que os zumbis dão medo, os zumbis são bons. A história é boa, né? Tem uma personagem lá que é uma patricinha que eles colocam, bem clichê, loira, tipo, ai, gente, ai, eu vou morrer, ai, não sei o quê, meus cílios, como é que tá? Eu não consigo correr, tal. E aí ela é muito bom, assim, a construção dos personagens, mais que seja clichê. E quando eu assisti Zumbilândia, eu tanto 1 como 2, viu? Eu me surpreendi. Achei muito bom Zumbilândia. É igual Madrugada dos Mortos, por exemplo. É um filme que mais se leva a sério, mas eu acho Zumbilândia melhor que Madrugada dos Mortos. Você lembra qual foi o primeiro terror que você assistiu? Cemitério Maldito, de 1989, que é o meu filme. Inclusive, conheci pessoalmente o Miko Hughes, que é o Gage, que é o menininho que é atropelado pelo caminhão. Um gato, tá um gato hoje em dia. Que, né, não me quis. Acho que é hétero, né? Coitado. Eu faço essas piadas, não tem problema não. Eu lembro de ter visto um pedaço de Sexta-feira 13, que já fiquei meio assim. E depois, um belo dia, na casa de um primo, eu assisti Faces da Morte 3. Ah, então, mas Faces da Morte é perigoso, né? Faces da Morte... Mas falaram que é mentira, né? Que tem muita coisa de mentira lá. Eu não dormi, cara. Foi muito tenso, assim. Aquelas mortes explícitas, né? Expostas e tal. Pra mim, eu tinha 8, 9 anos. Eu também. Eu aluguei com uma prima minha, Fabiana, lá de Sorocaba. A gente falou, vamos alugar Face da Morte? Vamos. Quando eu vi, eu falei, gente, não é o que eu quero fazer. Não falei isso no momento, mas eu pensei, tipo, não gosto. Era muito real, né?
Era muito O real. mágico ali que cai o negócio nele. Aí você mostra. Eu lembro que teve um cara que levou um tiro na cara e mostrou a cara dele. Que tentou pular do prédio. Teve um que eu vi que era tipo uma galera dançando, tipo vários homens dançando, tudo barbudos, assim. Aí tem um senhor com um barrigão, assim, aí enfia uma lança dentro dele, assim, passa aqui. E aí ele começa, tipo, ter muita dor e o pessoal começa a instigar ele a dançar. Teve um que era pessoas que foram atropeladas por um trem e sobrou só pedaços, aí eles mostravam os pedaços, assim. Aí quando eu vi, eu falei, tá bom. Não é o que eu gosto, não é o que eu quero. O que eu quero mesmo é o terror bonito, lúdico, aquela casa assombrada, Goosebumps, sabe? Pra dar medo também. Por exemplo, eu gosto muito... você falou do Cemitério Maldito. Eu gosto muito de Cemitério... Você falou não, né? Você perguntou, eu falei do filme. Eu gosto muito de Cemitério Maldito porque ele mexe com as nuances do que eu trabalho, que é a morte. Se você for ver o filme Cemitério Maldito, né, que vem da obra Pet Sematary, do Stephen King, né, ele é um drama, na verdade, porque ele fala de um cemitério onde você enterra animais de estimação e as crianças não sabem lidar com a morte. Então as crianças têm o quê? Tem gatinhos, tem cachorrinhos, elas amam os cachorros, os gatos. Então, o primeiro sintoma de amor de uma criança talvez venha pelos animais, né? O amor genuíno. E quando esses animais morrem, elas não entendem. Criança não entende morte. Ela vai entender com o tempo, mas no momento ela fica, foi pro céu? Foi pra onde? Então o Pet Sematary, o Cemitério Maldito, ele trabalha com a morte e aí ele faz ali o quê? Um cemitério bonitinho, lúdico de animais, para as crianças entenderem. Só que aí falam, muitas crianças não entendiam a morte. Então os Micmacs, que eram uma tribo indígena, constroem um cemitério, eu brinco, né, que eles untam aquele cemitério, jogam magia naquele cemitério para que quem foi enterrado lá volte à vida. Por quê? Porque muitas das crianças não estavam conseguindo viver mais sem seus animais. E aí esses animais eram tirados desse cemitério comum, enterrados lá e voltavam. Só que voltavam meio... E aí o que acontece? Por que eu falo que é um drama? Porque as pessoas começam a falar, bom, se o animal volta, uma pessoa também pode voltar. E aí começam a enterrar pessoas e as pessoas começam a voltar de maneira estranha. Para mim, o principal foco do meu trabalho é essa volta da morte. Tanto que eu tenho vontade já falei isso em vários podcasts para mostrar que a ideia é minha, se alguém copiar. Mas eu tenho vontade de escrever um livro que as pessoas começam a voltar da morte do nada e não falam para onde elas foram. Porque você imagina, absurdo, imagina uma pessoa que morreu da tua família, um dia chega lá, máfia, tudo bem? Voltei. Mano, tipo, a gente entra em parafuso. Com certeza. Então, assim, Cemitério Maldito é um drama pra mim, porque você vê que as pessoas começam a enterrar pessoas que fazem falta pra elas. O animal fica em segundo plano. O que fica em primeiro plano é o drama de você perder alguém, porque a gente fala assim, não, imagina, quando eu quero que alguém morra, eu quero que a pessoa siga a luz, depende da crença. Mas, cara, no momento da dor que a gente tava falando agora há pouco, a gente perde alguém que a gente ama demais, e se a gente souber que tem um cemitério que faz essa pessoa voltar do jeito que for, a gente não vai pensar duas vezes. A gente vai entrar na loucura. Que o pai do filme, né, faz isso. Ele entra na loucura. Ele desenterra o filho dele porque ele não aceita o Gage morto e ele vai, pega o filho dele, tira do cemitério, enterra nesse lugar e o menino volta do jeito que vocês já viram no filme, né? Eu fiz recentemente um episódio de experiências de quase morte com o Alexandre. E fiquei me perguntando, né, cara, como que seria se todos soubessem o que tem depois da morte? Ou se tem, né? Se tem algo além da morte. Durante o episódio, ele fala assim, cara, não é tão ruim morrer. E eu falei, pô, isso aí é meio perigoso falar, né? Porque você pega alguém mais depressivo já tá pensando, e já tá, então tá bom, então. tudo ruim aqui. Você já pensou o que tem depois? Não, é todo dia. Eu deito no meu travesseiro, eu penso duas coisas. Como eu vou tirar uma foto com a Britney Spears e o que tem depois da morte. São duas coisas que eu penso demais. Cara, é o que leva a minha vida. Eu falo que a minha lápide vai estar escrito o seguinte, não chorais por mim, que eu estou matando a maior curiosidade que eu tinha em vida, o que tem depois da morte.
Porque o que me leva... Não é possível, Maf, que a gente tá aqui, eu tô aqui... Não é depressão. Hã? Não é depressão Como assim? que você tem. Não. É o pensamento de... Eu quero viver muito, imagina. Eu quero conhecer muitos lugares ainda, quero viver muito. É uma curiosidade mórbida. Mas é uma coisa. Tem um filme que... Como que é o nome desse filme? Esqueci. Eu falei desse filme esses dias. Que o cara, ele tem tanta curiosidade que aí ele descobre que depois da morte há a vida e ele descobre uma forma de voltar. Tanto que os amigos dele congelam ele e tal. E ele fala, não, então eu quero morrer. Se tivesse esse experimento, eu ia falar, não, vamos, mas eu quero ter certeza que eu vou voltar. Eu quero ter certeza que eu vou voltar. Porque eu não quero ter certeza que eu não vou voltar pra falar como que é lá. Porque, por exemplo, é o Alê, né, que você falou que falou isso, que morrer não é tão ruim. Cara, mas isso é uma crença. Ninguém sabe... O Márcio, ninguém sabe. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Ah, mas Jesus ressuscitou. Mas Jesus, ele ressuscita dentro de uma crença. Por exemplo, eu não acredito que Jesus ressuscitou. Para mim, Jesus morreu, foi enterrado e se desintegrou como qualquer outra pessoa. Desintegrou, né? Se decompôs como qualquer outra pessoa. Os deuses que ressuscitaram, cara, não, isso é tudo crença. Depende de qualquer pessoa. Uma pessoa acredita que Jesus ressuscitou, beleza. Então, pra você... Alguns acreditam você que trabalha. a história de Jesus nem existiu, né? Como tem gente que traz isso e alugou um apartamento na minha cabeça. Jesus nunca existiu. Eu falei, gente, eu sempre trabalhei com a ideia de Jesus, porque eu fui católico durante muito tempo da minha vida. Mas hoje em dia eu tô pra jogo. Eu tô assim... Tá, nunca existiu? Vamos estudar isso aí. Vamos ver se... Não é ateu também, né? É agnóstico. Não, eu tô no meio. Eu tô no meio. Eu acho que ser ateu é muito agressivo. Agnóstico é que tá em cima do muro Porque ali. se não eu sabe for se ateu, eu brinco que eu tô caminhando pra um ateísmo igual eu caminho pro vegetarianismo. É muito difícil. Eu sei que eu não vou conseguir ser vegetariano. Eu adoro carne. Então também eu sei que eu não vou conseguir ser ateu. São dois caminhos que eu vou continuar radical. caminhando. É muito radical. E talvez não é porque eu não consiga ser ateu, mas eu acho que eu não quero ser ateu. Eu quero ficar ali no meio. Porque, gente, pode ter algo. Máfia, eu tô aqui bonitão, gatão, maravilhoso. Vou morrer um dia, vai tudo isso embora? Não acredito nisso, mas até o que a gente tem de prova é isso, né? Falam que até pra ser ateu você tem que ter muita fé, né? Você tem que ter muita fé que não existe nada pra falar, porra, não existe. Mas já existe, né? Porque a gente fala assim, por exemplo, eu não sei se eu acredito, igual eu tô falando, né? Sou agnóstico, eu não sei se eu acredito em Deus. Eu não sei se eu acredito em Deus, no diabo. Eu não sei de nada, eu tô ali no meio. Mas aí eu pergunto pro agnóstico, o que precisaria acontecer pra você falar? Parecer. Não, agora eu acredito em Deus. Parecer, ué. Não, mas um milagre, não, tipo, sei lá. Não, mas aí então, não sei, cara, não sei. É que tem muita sei lá, coisa. O médico te deu 10 dias de vida e de repente você milagrosamente... Então, mas aí a gente vai poder... Porque, cara, o máfia existe? Existe, tá aqui, ó, tô vendo. Deus precisa aparecer. Eu falo, quando eu morrer, se ele existir, ele vai falar assim, aqui, ó, seu agnostiquinho, eu existo, viu? Me dá um abraço. Aí é isso. Aí eu vou falar assim, ótimo, Deus? Te chamo de Deus? Vamos fazer uma reunião. Vamos sentar aqui, eu e Deus, você é Deus agora. Aí eu vou falar, Deus, seguinte, você precisa aparecer, amor. Você precisa aparecer. Não, mas eu mando... Não é sinais. Não vem com essa de sinais. Você tem que aparecer, eu tenho que te ver, as pessoas precisam te pegar. Porque se eles não aparecem ainda não aparece, não deixa ser tocado... Ah, mas eu sinto Deus. Não, você sente, eu não sinto. Então tem uma diferença. O Máfia existe, o André existe... O pessoal existe? Eu tô vendo aqui. Eu tô pegando. Ah, mas o ar também não existe. Mas é cientificamente comprovado. A gente consegue sentir. Então, quando a gente fala de Deus e tudo mais... E aí, por isso que eu sou agnóstico. Porque eu também não consigo te provar a não existência, entendeu? Mas você nunca passou por uma situação de algo que você fala assim... Não sei mais o que pedir. Passei, mas hoje em dia eu atribuo como cabeça. Quando eu era da igreja... Quando eu era católico... Eu participei muito de grupo de jovens, durante 20 anos. Você canta também, né? Peça. Eu canto em canto. Eu canto também, cantei 18 anos na igreja. Olha só, vai fazer uma musical aqui depois. Não, né? Você cantou na igreja católica também, né? Eu tocava na igreja. Então, se você te pegar um violão aí e lembrar de alguma, do Deus enviou, lembra dessa? Eu lembro Seu filho Quero te dar a paz. Essa aí é clássica, né? Eu lembro das mais clássicas. Mas se você lembrar de uma, a gente faz um papalinho assim. Mas, inclusive, eu tenho um projeto pra fazer no LendaCast de musical, assim, de
De fazer um dia, falar, bom, eu vou cantar umas músicas, já que vocês querem ouvir, eu vou cantar umas músicas pra vocês. Então a gente vai fazer depois. A gente pode fazer. Mas quando eu era da igreja, participei muito de grupos de jovens, fiz o jornal da igreja durante 10 anos, cantei durante 18 anos. Eu dormi já na igreja em noite. Catecismo. Fiz catequese, dei perseverança, fiz crisma, ajudei no pós-crisma depois e tal. Então eu fui realmente inserido dentro da igreja católica. E a religião católica... A religião não, né? Mas essa vivência foi ela que aflorou em mim o meu lado artístico. Porque eu fazia peças de teatro. Então não era uma peça de teatro do tipo, Jesus, rei do... Não, a gente ensaiava, tipo, a peça era em abril, que era a Paixão de Cristo, a gente ensaiava desde janeiro. Você vivenciava mesmo. A gente vivenciava, então era todo sábado e domingo. O André tá aqui, não me deixa mentir. Já foi, o André é meu assessor hoje, meu amigo acima de tudo, mas a gente participou muito tempo de grupo de jovens assíduo, ensaiando, com texto na mão, com luzes. Essa luz aqui, quem que vai fazer o trovão? A gente já fez uma peça que a gente colocou um cenário todo atrás, assim, que era todo... era um telão, a gente colocava a imagem de Jerusalém, era lindo. Teve uma cena que eu fiz uma vez com um amigo meu, Fernando, ele fez o demônio, aí ele se inspirou no filme da Paixão de Cristo, ele rapou a cabeça dele inteira. A gente fez uma cena toda dublada, que a gente só precisava mexer a boca, e aí ficou lindo. Então era a rua, eu tenho fotos pra comprovar isso, tenho vídeos, inclusive. Eu fui Jesus por 3 anos. Já fui Jesus, já fui João, já fui Judas. Só não me deixaram ser Maria Madalena, mas um dia eu serei. Já participei muito disso. Então eu tinha uma vivência na igreja e foi ela que me ajudou a aflorar o meu lado artístico, de escrever, de trabalhar com atuação, de trabalhar com filme, de cantar, o jornalismo também, de escrever, porque eu fazia o jornal, então eu faço muito isso no meu trabalho hoje em dia, né? Entender os processos da arte ali, né? Exato, então eu fazia tudo lá. E uma vez eu tava falando agora do lado espiritual, né? Eu tava no retiro e eu já tinha feito crisma, eu já tinha feito catequese, eu ajudava na crisma, então eu queria muito me doar à igreja. Eu já pensei em ser padre, passou na minha cabeça. Em um momento, se eu for pro seminário. Mas foi uma coisa que passou muito rápido, porque eu sou gay e os viadinhos não são muito bem vistos na igreja católica, a gente sabe disso. Até o Papa falou recentemente que nos seminários tem muita bichice, você viu isso? Não. Foi e até teve que pedir desculpa, então a igreja católica precisa tomar cuidado com a homofobia aí. Não só a igreja católica, mas todo mundo, né? Mas enfim. E essa foi uma das coisas que eu saí da igreja, né? Porque eu falei, não tem discussão. A igreja não quer saber de gay, também não quero saber da igreja. Mas... Isso desencantou. É uma das coisas, né? Mas aí eu falei, eu entendi que eu não preciso de religião, não preciso acreditar em nada, aí eu falei, bom, vou seguir minha vida. E é muito mais legal assim. Mas uma vez eu tava no retiro do pós-crisma, ajudando o pessoal lá, e aí eles estavam cantando aquela música, como é que é? O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Eu tava num momento em casa que meu pai bebia muito, chegava em casa, quebrava as coisas, queria bater na gente, batia na gente. Eu não era assumido, porque eu não podia falar com ninguém, eu não podia, né? Então eu tava num momento muito vulnerável em casa. Eu tava saindo com um monte de cara, sem me proteger, sem usar camisinha e tal. Então eu tava me sentindo muito sozinho. E aí nesse dia, eles cantando essa música, eu me lembro que eu ajoelhei. E aí eu comecei a pedir perdão por tudo, assim, né? Jesus me perdoa por eu ser gay, eu não quero mais ser gay, é um pecado, eu preciso contar pra minha família que não sei o quê. Nossa, meu brinco de cruz tá quase caindo aqui, ó, um sinal do universo. E aí eu tava muito vulnerável, e aí eu me ajoelho no chão, e aí eu começo a deitar no chão, assim, e aí foi nesse momento que eu senti a presença muito de Jesus, assim, eu consigo ver a presença, assim, se eu fechar o olho, eu consigo ver a presença dele de branco, que é o Jesus do caderno, né? O clássico. Jesus clássico. Do olho claro, bonitão. O Henri Castelli, né? Que fez Jesus uma vez no filme do Padre Marcelo. E aí aquele Jesus, eu comecei a imaginar, e a menina cantava, e aí eu comecei a chorar tanto que eu tremia tal. E foi... se eu fosse religioso hoje em dia, eu ia falar que era o meu momento de conversão, né? E aí foi nesse momento que eu me entreguei mesmo, assim. Eu lembro que tem uma ministra, Rita, um beijo, Rita. Ela falou assim, veio uma amiga minha, que ela viu que eu tava muito desesperado, muito chorando, muito tremendo, meus ombros tremiam. E aí essa minha amiga veio me ajudar, ela tirou minha amiga e falou, deixa, ele está com Jesus agora, tipo, se encontrou, é um momento dele. Achei aquilo muito bonito. E foi um momento que eu fiquei, eu juro pra você, eu fiquei uma meia hora ali, abaixado, chorando, em profundo
Eu e eu. E aí o povo começou a chorar junto. Quem tava cantando, tava chorando junto. Minha amiga Mariana que tava cantando. Eu lembro de tudo, lembro de todo momento. E não era uma igreja, era uma escolinha que a gente fazia retiros. E aí você fala assim, tá vendo? Baita experiência. Você foi curado nesse momento. Você foi Jesus. Jesus te viu, te curou nesse momento. Só que durante muito tempo eu acreditei nisso. Só que foi passando o tempo, eu fui entendendo que eu tava numa época muito vulnerável. Por isso que muita gente entra pra igreja de maneira muito inocente, muito vulnerável, e ela fala, Deus me curou. Porque às vezes a gente não tem acolhimento dentro de casa e tem numa religião, numa igreja, de pessoas que ajudam. Uma comunidade, e aí, numa né? comunidade, que foi o que aconteceu comigo. Mas hoje em dia eu atribuo a quê? Era eu me perdoando. Não era Jesus, era eu. Porque a questão não é Deus perdoar a gente, ou Jesus, ou qualquer outra pessoa. É a gente se perdoar, é a gente se encontrar, a gente se entender. Se reconhecer, né? Se reconhecer, né? É muito clichê falar assim, a gente tem que se conhecer. Mas, cara, é muito difícil se conhecer. É muito difícil se conhecer você e você saber o que você gosta, o que você não gosta, quem você é, quem você não é. Até pra você se moldar, né, como ser humano. Então, hoje em dia, eu prefiro... a minha cabeça foi entendendo que não era Jesus ou era uma força espiritual, era eu. Então toda força espiritual, quando alguém me pergunta, você não teve uma relação sobrenatural? É tudo aqui, ó. Tudo aqui, ó. Tudo aqui. Tudo aqui. Se perguntar pra mim, já teve alguma questão sobrenatural com fantasma? Já tive também. Mas hoje em dia eu atribuo, porque eu fiquei com muito medo, tudo aqui. Mas tem gente que não quer atribuir. Aqui eu quero atribuir, é tudo aqui. Mas tem gente que não quer. Fala, não é só aqui, Daniel. É o a mais. Beleza. Você quer atribuir que é a mais? Eu não quero. É porque é um pensamento de muita razão, né? Tudo aqui eu posso controlar. Sim. E aí, às vezes, você fala, puta, perdi o total controle da situação. Mas eu não tenho essa ideia de que eu posso controlar tudo. Você não tem a ideia de que você pode controlar o seu psicológico? Não posso. Eu e meu psicológico, a gente vive em constante... Calma, vamos entender. Eu sou a pessoa que eu paro em casa sozinho e falo, qual que é o drama? Porque às vezes eu tô com mal, tal, aí eu paro e falo, peraí, qual que é o drama? Aí eu vou me escutando na mente, né? Porque meu psicólogo falou que eu não sou doido, viu, gente? Ele falou que a gente tem várias vozes que a gente ouve dentro da cabeça. Então eu converso com essas vozes. Tá, é isso? Tá, isso aqui a gente pode resolver. Então eu fico mais conversando comigo mesmo, porque nós somos esse mistério, né? O alfa e o ômega que eu acreditava ser Deus, hoje em dia eu acredito que somos nós. Nós somos o alfa e o ômega. Nós somos o início e o fim para a nossa vida. Você para pra pensar, Máfia, que é tudo sobre nós? Você não pode controlar outra, é tudo sobre você, cara. Sim. Você pode controlar só você. Você pode falar só sobre você. E é o que eu tô fazendo, tô falando sobre mim. Sobre mim. Então, quer dizer, hoje em dia eu tento atribuir tudo pro eu, no sentido de tudo que sair do meu controle, eu vou sentar, vou conversar e vou falar, bom, vamos tentar ver qual é o erro aqui. Porque antigamente eu deixava muito nas mãos de Deus. Deus sabe, Deus faz. Não, cara, não é. É o Daniel. Tanto que minha mãe continua católica e quando eu entro nesses assuntos, ela, lá, eu não quero falar sobre isso, porque ela não quer. E vira um domínio de religião, né, cara? Briga de religião. E aí eu fico pensando, por que o Deus de uma vale mais, o Deus da outra não vale? Então, hoje em dia, eu deixei a católica, né, por algumas questões, né, polêmicas e enfim, que eu falei agora, mas não só por isso, mas é porque eu deixei a católica para abraçar todas as outras, para eu entender todas as outras. Eu hoje em dia, eu tô indo muito para entender as outras religiões. Tô programando agora ir para a Itália para ver o Carlo Acutis, para ver o Padre Pio, que estão lá como corpos incorruptos, e que foi da minha religião, mas não sou católico. Fui agora na Sexta-feira Santa, eu acompanhei o ritual de pacto com Beelzebub. Ixi. Então, é uma coisa que nos dá um negócio assim. Só que a sociedade, ela prefere não ver, ela prefere fazer igual a minha mãe faz. Lá, é só Deus. Assustador, é só o meu, né? Deus. Né? O Deus do outro, não. O Beelzebub, ele é Deus pra alguém, viu, gente? Lúcifer, que a gente condena como diabo, ele é Deus pra alguém ou pra alguns. Você pensar nisso, que loucura. Então eu falei, cara, não tem Deus maior, não tem Deus único. O Deus único é aquele que você escolhe pra ser único. O seu, né? O meu, né? Tem uma sketch do Porta dos Fundos, não sei se você já viu. Eu amo. Ele morre e aí ele encontra com Deus, mas é tipo um Deus de uma... Da Polinésia. Um Deus da eu ia saber que é o Deus da Polinésia? Essa é a questão, você não ia saber. Isso que é legal. É muito bom. Não, tem várias sketches do Porta dos Fundos que eu amo.
Tem um que é o Jesus Te Ama, que a menina tá no mercado, não sei se você já viu. Não lembro. Aí ela vai pegar um negócio no alto, assim, é a Tati Lopes que faz. Ela vai pegar um produto numa prateleira, não alcança. Aí vem um cara e pega. Aí ela, ai, obrigado. Jesus te ama. Aí vem o Porchat de Jesus, né? Aí, opa, licença. Então, você falou que eu amo ele, mas eu não amo. E aí ela fala, mas você é Jesus, você ama todos nós. Ele, médio, né? Esse aqui, ó, tira a foto da comida. Aí ele começa a dar uns exemplos assim, né? Aí tem aí, o que mais me pega nesse episódio chama Jesus Te Ama. No final, tem um pastor no meio da rua falando, Jesus vai voltar! Jesus! Aí vem o Porchat mesmo falando, oi, dá licença. Ele pega o microfone e fala, eu não vou voltar. Ele coloca o microfone assim, eu não vou voltar. Lá onde eu tô tá ótimo. Eu vou voltar pra quê? Vai pra tua casa, tendo churrasco lá agora, vai curtir com a tua família. Né? Cara, para de falar que eu vou voltar porque eu não vou. Aí o pastor, posso ir? Ele fala, vai, eu tô dando a permissão, vai. Aí o pastor fala, obrigado, vai embora. Aí ele vai pegar a Bíblia de Jesus, não, deixa isso aqui. Deixa isso aqui, vai curtir com a sua família. Aí, no final, que é o grande final pra mim, que o Porchat pega o microfone e fala, segue a vida. Porque isso tem uma grande lição. Cara, para de falar em volta de deuses. Vamos seguir a nossa vida. Não, isso cansa. Principalmente dos evangélicos, não, né? De tudo, não, cara. Dos evangélicos cara, é bizarro. E outra, o dia do juízo final, mas vocês vão ver, tipo essa coisa... Mas a maioria de... É ruim falar isso que é polêmico, mas a maioria dos cristãos, não todos, né? Mas a maioria alimenta um fetiche pelo fim do mundo. Quando começa a dar catástrofes, vai acabar, é agora como se eles fossem salvos. Tá vendo? Por que eu já tava orando. Por que muitos falam isso? Porque eles querem que, assim, na cabeça deles, eles vão ser salvos. Na cabeça deles, eu tô salvo, pode acabar. O arrebatamento é agora, o fim do mundo é agora, eu tô garantido. Mas aquele que eu odeio, não. Aquele vai ser levado, né? Aí acontece Jesus e fala, você não vai não, viu? Você vai ficar aí. Shiva Baby no Brasil, né? Lá no carnaval. Entendeu? Eles têm um fetiche pelo apocalipse. Eles querem que acabe, porque parece que é só uma bomba, um meteoro que vai acabar, que vai ser a solução. E quando não, a nossa solução está na nossa vida, a nossa relação com o outro, o nosso respeito pelo outro, independente daquilo que eu acredito ou não. Essa é a salvação individual de cada um. Eu quero viver aqui na minha vida respeitando as pessoas em volta, né? A pessoa... ela é de determinada religião, determinada sexualidade, determinada cor que ela gosta de usar, eu vou respeitar, é a vida dela. Mas o problema da maioria dessas pessoas é que elas querem mudar o outro. Sim. Elas não querem se mudar. Esse podcast que era pra ser de terror tá sendo de coach. Compre meu curso. Brincadeira, não tem o curso não. Viu? Você viu... Nessa tragédia do Rio Grande do Sul, muitos falando que teve o que aconteceu... Puta, bizarro. Falou, é a ira de Deus. Lá é o lugar que tem maior sacrifício. Não, e ela pega e fala assim, tem uma hora que você vê como é a questão, né? Ela fala assim, é ignorância mesmo no sentido real da palavra. Lá tem muito macumba. Porque não sabe nem falar o nome. O que é macumba? Macumba é um instrumento musical. O que é candomblé? É o que é? Tem muitos terreiros. Entendeu? Então, quer dizer, não é da minha religião, eu não quero conhecer, eu só quero destruir. É só isso. Gente, é só isso. Isso é chato. Isso só isso. Não, mas... complicadíssimo. É sobre isso. Então, agora, a minha missão com o meu projeto é exatamente essa. Eu vou nos marginalizados. Eu vou mostrar. Eu fiz questão de colocar essa matéria de Beelzebub na Sexta-feira Santa, que é a sexta-feira... Eu vi umas imagens... Você viu? Eu achei assustador, cara. Não, é assustador porque a gente não conhece. Mas, vamos falar dos bastidores agora dessa reportagem. Tudo bem? Por favor. Eu vou ditando, sim, né? Sim. E você, não quero que você fale sobre isso. Mas foi assim, a mãe Michele, que é a mãe de santo lá do Rio Grande do Sul, ela colocou você viu essa reportagem que viralizou? Eu vi uns trechos só. Ela colocou ela chama de Beelzebub, muita gente fica na briga, não, é Bafomé e tal. Que é aquela imagem... cabeça de bode, corpo que tem os seios, corpo, né, de humano, com chifre e tal. Para as pessoas, tudo que tem chifre é diabo. E ainda um corpo de animal, uma cabeça de animal e um corpo de humano, para as pessoas é diabo. Então ela cultua, para ela é o maioral, é o Deus que ela cultua. Ela colocou na casa dela uma imagem de Beelzebub enorme, uma imagem preta assim, ó, dentro de um vidro enorme. Aí um cara tirou foto, falou, o vizinho novo chegando. Postou no Twitter. Isso viralizou absurdamente.
E claro que vai viralizar. Deus é mais, só Jesus salva. Porque a galera não quer ver a outra religião. Ela muito com uma astúcia maravilhosa. A mãe Michele, pra mim, eu sou fã dela. Por isso. Porque ela não se reprimiu. Ela foi pra frente e falou, essa casa é minha. Botou um vestidão de mãe de santo dela. Assumiu o papel. Essa casa é minha. E eu, no meu machismo do dia a dia, achei que era um homem que tava morando lá. Já imaginei um homem de gravata, com um charutão assim, tipo Beelzebub, não? Ela apareceu, essa imagem é minha, maravilhosa, tal, essa casa é minha, esse é o meu Deus. Aí pronto, aí a galera tremeu na base. Nossa. Falei, vou convidar ela pra ir no podcast. Falei com ela por WhatsApp, ela falou, não, Daniel, é isso mesmo, eu cultuo o Beelzebub, foi ele que me mandou colocar lá, e agora viralizou. Eu já sabia que ia viralizar toda a mística, toda, né? E aí eu falei, mas Michele, eu quero conhecer o seu terreiro aí, quero conhecer a tua casa aí. E aí calhou agora antes, né, das tragédias, foi em abril agora de 2024, eu fui pro Rio Grande do Sul, e aí eu fui conhecer a casa dela. E a casa dela é cheia de imagens, né? Tem a imagem dos Exus, das pombagiras, e tem a imagem do Beelzebub, que é o maioral pra ela lá. E aí eu falei, quando é o ritual de pacto? Porque pacto é uma palavra que dá medo nas pessoas, que é o quê? Você lembra do quê? Pacto com o diabo. Né? E eu falei pra ela, é pacto com o diabo? Ela falou, não, o Beelzebub não é diabo, é o meu Deus, ele me traz muitas coisas boas e tal, não sei o quê. Eu falei, bom, eu quero participar olhando, né? Eu quero, bem jornalístico mesmo, eu quero estar num ritual, se você me permite, de pacto com Beelzebub. Ela falou, na sexta-feira santa, agora de 2024, eu vou fazer um pacto pra eu alimentar o Beelzebub, que é a minha entidade. Então eles têm que alimentar a entidade, né? Mas é sacrifício animal. Então oferecer coisas pra entidade. Só que, Máfia, você concorda que eu não posso falar nada? Não, você não tá lá pra julgar, você tá lá... Eu vou como espectador e jornalista. E aí eu narrei tudo. Tanto que quando eu fui subir o vídeo, eu não pude mostrar. Mas eu vi o animal sendo abatido. Na verdade, eu não vi ele sendo abatido, porque na hora que ele foi ser abatido, que era um bode? Era um bode. Na hora que ele foi ser abatido, eles fizeram meio que uma parede de 4 pessoas pra segurar, e eu fiquei atrás. Só que eu só vi a pata dele. Então, e eu vi o bicho gritando, né? Não, então, mas ele não gritou. Não gritou. Ele não gritou. Ele vai como um cordeiro quieto mesmo, né? O cordeiro imolado que a gente falava na religião católica, que é aquele cordeiro que vai ser sacrificado e vai quieto. Como Jesus, né? Eles falam que Jesus é o cordeiro imolado porque Jesus em nenhum momento teria se rebelado. Falou, não vou ser pregado na cruz. Mas ele vai quieto. E isso me causou muita tristeza. Foi mais tristeza. Quase que eu peguei o bode e saí correndo. Vamos fugir daqui. Pra quem tá pensando em virar vegetariano. Só que, cara, não pode. É da religião. Eles têm autorização pra fazer isso. Não pode. Não é crime sacrificar animal. Mas eu sou contra. Tem a justificativa que depois doa, né? Pelo que eu sei... Pelo que alguns amigos já me contaram, que quando tem o sacrifício animal, esse animal ele é servido à comunidade, ali, ao terreiro, o Vic falou disso comer, também, né? Mas nesse caso dela, eu não sei se foi. Mas o que eu fui era para acompanhar o ritual, e o ritual inclui sacrifício de animal. E eu não tô falando nada de mais, porque eu coloquei na rede social, tive que, claro, eu não coloquei eu coloquei até umas imagens mais... como que eu vou dizer, simbólicas, assim. Então, por exemplo, na hora do abate, que eu falo, neste momento, o animal está sendo abatido. Aí eu passava com a luz, assim, umas imagens, elas iam escurecendo. Ficou bem mais artístico. Ficou bem poético. Ficou legal. Pra dar depois você vê a matéria, eu te mando pra você ver essa reportagem. Só que assim, eu postei na sexta-feira santa, eu editei de madrugada, porque eu queria na sexta-feira santa de manhã que tivesse no ar. Entendeu? O chocar não é a palavra, mas eu quero que, assim, é isso aqui, gente. Não é só a religião de vocês que vai ter sexta-feira santa. Tem outras coisas. Tem outras que tem. Porque se não tivesse, beleza, mas tem, cara. Tem coisa que a gente não vê. E aí, aí eu penso o seguinte, pra ter um filtro. É proibido por lei? Não é. Então eu posso ir. Porque tem muitas religiões que, por exemplo, o Vic, que a gente falou agora, o Vic Vanilha, ele foi no meu podcast. Ele falou que tem muita seita que mata gente. Eu não sei. Ele falou que tem. Ele falou no meu podcast, tá no meu podcast. Olha eu fazendo propaganda pro meu, né? Mas é verdade. Você já trouxe ele aqui, não? Já. Então, você já trouxe ele aqui. Então, ele falou que tem. Esse daí eu jamais iria acompanhar. Quem fala de maçonaria fala que nos níveis mais... Então. Vai até o nível 33. Não sei sobre isso. Eu só tô falando de coisas que eu fui e vi. Então, dentro da religião da mãe Michele, tem o sacrifício animal. E continua mas para no animal. E para no animal. Até onde sabemos.
Não, do dela eu acho que para no animal. Agora, se tem outras religiões que fazem outra... Bom, eu não sei. Qual que foi a repercussão dessa Não, matéria? foi demais. Deu 1 milhão em menos de um dia. 1 milhão de visualizações em menos Estourou. de um dia. Em menos de um dia. Claro, né? Os comentários, os mais... Não é matar nenhum bicho. Aí uma galera... Eles mataram um cachorro, eu tenho certeza. Não, não era cachorro, era um pato. Não, não era um pato, Nossa, era um bode. eu Aí fico a galera criando vai teorias, criando. Eu né? não falei qual animal que era. Eu falei aqui hoje, mas o pessoal sabe que é bode. A mãe Michele até mostrava antigamente as oferendas vivas e depois mortas, mas ela contou num podcast que ela parou de mostrar. A mãe Michele, inclusive, era uma ótima pra trazer aqui. Mas quando a gente fala desse tipo de ritual, ou máfia, parece que é uma coisa do outro mundo, né? Parece que é uma coisa de... mas gente, tá acontecendo, tá rolando. Então, se tá permitido por lei e por liberdade religiosa, eu vou lá mostrar. A próxima que eu quero ir agora é em ritual de ayahuasca, que é uma coisa que é polêmica também, né? Eu trouxe um especialista pra falar. Você trouxe? Trouxe. Já me convidaram, eu acho que eu vou Mas qualquer vai dia. consagrar? Vou. Não, eu não consagro, não. Tenho medo. O meu medo com a ayahuasca é a questão física, né? Porque ela é física, né? Ela é uma bebida. Você tem que passar por uma avaliação. Por uma avaliação. Uma entrevista, né? E eles explicaram aqui que o lugar que faz da forma correta, ele vai te entrevistar. Ele vai entender que bom, tem se todo você está isso. tomando algum tipo de medicamento. Então, aí se você isso tem que é algum, bom a gente ir mostrar, né? Se você tem alguma questão psicológica, é Imago, se você quiser conhecer, são super legais. Seria legal mostrar. O meu sócio tem ido e tá sendo super positivo para ele. Teve um programa na Band, que era a Liga, que eles foram, acho que a Mariana... Qual era o nome da... Tinha o Rafinha, né? Tinha uma loira, uma modelo, que era apresentadora, a Mariana... Não é Mariana Rios. Era um nome gringo, né? Um sobrenome gringo, né? Alguma coisa assim. Eu lembro que ela foi e ela consagrou a ayahuasca. Ela tomou as 3 doses e tal, e pra ela, né? Acho que ela foi junto com o Taíde nesse episódio. E eu quero ir, quero acompanhar, quero mostrar como é que é, se eles permitirem e tal. Pra mostrar como é que é Porque tá aí, cara. É que eu acho que talvez você tenha que ir em dias diferentes, porque você tem que ter toda uma preparação. E se você estiver ali na função de jornalística, você não vai ter a experiência da forma adequada. Entendi. Você pode ter até uma experiência negativa, né? Entendi. Não, mas aí, na verdade, eu não... Quando eu vou fazer essas reportagens, eu não falo minha opinião em nenhum momento. Eu só narro o que eu vi. Então eu narro, nesse momento, igual da mãe Michele, né? Nesse momento, a mãe Michele trocou a roupa, consagrou não sei o quê, abate animal, tirou a roupa, o sangue foi... Eu só narro, eu não falo assim, é isso, é aquilo, não. Sem julgamentos, né? Sem julgamento, eu só narro. O julgamento é de quem tá assistindo. Até porque o ayahuasca, você tem histórias de pessoas que não deu certo, né? O próprio Niso é uma história... O Niso tem, né? Inclusive, eu tava conversando com ele pelo Instagram esses dias. Ele tem um podcast também, né? O Nisológico. Sim, a gente produz aqui. E eu quero entrevistar ele pra falar sobre isso também. Se ele topar, Niso tá convidado. Mas o filho dele, né? Quando eu trabalhei com jornalismo muito tempo, né? Eu trabalhei quase 10 anos com jornalismo. E quando eu tava trabalhando no Diário de São Paulo, em São Paulo, quando aconteceu com o filho dele, que tem as câmeras de segurança, né? Eu fiz essa notícia. Ah, é? Caramba. Eu fiz a notícia. Mostra ele saindo do hotel, pegando um táxi. Né? Aí foi o último momento. Uma tragédia da vida dele. É uma tragédia da vida. Então. E a questão de lugar e lugar, né? Então, um lugar que não tem responsabilidade é complicado. Mas assim, vamos... O tema ficou pesado. Falar do seu canal, velho. Como começou você... Fez rádio e TV. Fiz rádio e TV, formado em audiovisual, rádio e TV. Queria ir pro caminho cinematográfico. Isso. Produção audiovisual. Caiu no YouTube. Como foi esse começo para você? Então, o YouTube, ele começa exatamente com a produção de curtas metragens de terror. Porque eu senti essa necessidade. O Porta dos Fundos, para mim, sempre foi a referência, né? Porque eles faziam situações do cotidiano, com críticas, né? E com comédia. E eu falei, cara, dá pra fazer isso com terror. Porque a gente tem situações no cotidiano que são de terror. O fato de você acordar de madrugada pra ir tomar uma água no banheiro... Às 3h33. Às 3 da madrugada, com o relógio tocando... Comigo acontece já direto. Pode, então. Pode ser uma situação de terror. Aquela roupa que você vê jogada na cadeira, que parece uma pessoa sentada, já pode ser uma situação de terror. E essa foi a ideia do meu início de projeto. Eu comecei em 2013...
Ainda acho que. Não lembro se tinha. Acho que já tinha Facebook, mas estava ainda meio tímido. Instagram não lembro se tinha. TikTok não tinha ainda. Mas eu comecei no YouTube como um projeto de canal no YouTube. E a ideia era lançar vídeo todo sábado, meia-noite. Na verdade é de sexta para sábado, né? Então a gente lançava o trailer do curtinha e depois o curta. Então era trailer num sábado, curta no outro. Trailer no sábado, curta no outro. Um curta por semana. Um curta por semana. Pô, puxado, hein? Mas na verdade não era um curta, era videozinhos igual eles fazem. Uma 3 sketch, minutos, 5 minutos. Isso. No máximo 5 minutos, 3 minutos. Mas dava trabalho, porque, interpretação, produção, equipe, maquiagem, tudo, monstro, né? Porque a gente tinha que maquiar o fantasma e tudo mais e tal. Mas a gente conseguiu manter esse ritmo durante um ano inteiro. Em 2014, eu lembro que a gente começou em outubro de 2013. Em outubro de 2014, exatamente um ano depois, um funcionário do YouTube, o Otávio, me ligou. Ele trabalhava lá no YouTube. O YouTube estava lançando os YouTube Spaces na época, né? Que eram espaços do YouTube aqui em São Paulo. E ele falou, cara, a gente tá com o cenário do Del Toro aqui. Pro filme Colina Escarlate, que é um filme dele. Um cenário lindo. Lindo, só de lembrar eu choro. Ele falou, vocês não querem vir gravar aqui? Eu falei, puta, agora a fama chegou. A fama chegou, agora dinheiro, né? E aí eu falei, claro, vamos. E aí foi quando a gente fechou o nosso primeiro trabalho, né, com o YouTube. Eles não pagaram a gente, mas eles abriram o espaço. A gente tinha que colocar nos créditos que era no YouTube Space. Então, cara, pra mim, pra gente que gravava lugar, né? Na sala de casa, pra mim foi um boom do caramba, entendeu? E aí. Você atuava e dirigia? Não, eu só dirigia. Eu nunca gostava de estar na frente, eu gostava de estar atrás. A minha imagem era aquela que a gente fica, é aqui, é aqui. Sim. E aí eu não atuava, só dirigia e tal. E eu editava, né? Eu sou editor de vídeo também, até hoje. E aí a pós-produção quem fazia era o meu outro amigo. E a gente conseguiu ficar nisso durante um ano. Mas eu me lembro do Otávio me chamando no cantinho do YouTube Space, falando uma coisa assim, quantos vídeos vocês produzem por semana? Eu falei, 1. Ele falou, vamos aumentar isso aí? Eu falei, amigo, impossible, a gente não consegue. Porque eu já trabalhava em jornal, meus amigos com filho, com família, então a gente tinha, o único dia que a gente tinha pra gravar era sábado à noite, era todo sábado à noite a gente gravava. E domingo tinha que estar pronto, pra você ver que loucura. Então a gente terminava de gravar à noite, no domingo já editava pra na semana que vem já ir pro ar. Mas era E nunca tinha gaveta, provavelmente. Nunca não, imagina. Faltava coisa. Tinha vídeo que a gente gravava, né, o trailer, a gente gravava no sábado pra ir a gente gravava na quinta pra ir no sábado, entendeu? Umas coisas loucas. E aí, eu demorei pra entender, na verdade não que eu demorei pra entender, eu demorei pra querer aceitar que o YouTube as redes sociais, elas são muito mais quantidade do que qualidade. Até hoje Sim. Né? Não é uma crítica, mas entendam como quiser, mas assim, se você produzir muito e postar sempre de maneira responsável, postando, sei lá, toda terça e quinta às 18 horas, o algoritmo já começa a te entregar melhor. A gente era uma vez por semana, o YouTube falava, né? E a gente não conseguiu realmente. Tanto que quando eu comecei a entre aspas, cobrar a equipe e falar, gente, a gente precisa produzir mais um. Vamos produzir outro, de outra coisa. E eu não queria produzir vídeo. Olá, galera! Não, eu não queria ser youtuber. Eu não queria ser youtuber. Eu queria que o vídeo passasse por todas as camadas do cinema. A gravação. O sonho do diretor. Todas as camadas. A produção, o roteiro. Vamos fazer reunião de roteiro. Vamos entrar no personagem. Não estou gostando. Seu personagem não nasceu ainda. Eu queria isso. Sim. Mas não. É o sonho do cinema, né? É o sonho do cinema, E não, funcionou durante um tempo, sim, porque a gente fez curtas maravilhosos, curtas que deram muitas visualizações. Inclusive, o meu curta que mais deu visualização é um curta que chama Annabelle, que deu 1 milhão e pouco. Mas é um curta que eu não gosto muito, mas assim, a galera amou, porque eu mandei fazer a boneca igual. Convidei um monte de amigos meus, ficamos até de madrugada gravando. E detalhe, sem ninguém ganhar nada. Porque ninguém ganhava nada, nem eu e nem ninguém. Só amor à arte. Era só o amor à arte. O amor à arte, exatamente. E aí depois, quando a gente começou numa cobrança, depois de 1 ano e meio, 2, eu percebi que meus amigos falaram, Daniel, não dá. A gente precisa ganhar dinheiro. Porque no começo tudo é festa, né? Não dá. E aí eu comecei a falar, não, mas... Ai, não sei o quê. E aí o projeto chamava Lenda Urbana. O Lenda começa a se desfazer. Só que
Só que, Máfia, eu sempre amei. Eu falei, não, eu não... Gente, eu não fiz faculdade à toa. Eu não vou trabalhar com outra coisa. Eu vou trabalhar com isso. E eu sempre trabalhei na área de... né? Eu trabalhei com jornalismo, mas eu fazia vídeo reportagem. Então, tava ali no meio. Peguei minha experiência. Eu tenho MTB de jornalista também. Por conta da minha experiência na rua como vídeo repórter. Sim, audiovisual. Né? O audiovisual. E no jornal a gente fazia um quadro que chamava SOS Sampa, que como a gente era de jornal, a gente conseguia entrar em lugares abandonados na cidade. Então eu já fazia com viés de terror. Tipo... E o editor do jornal adorava. Nossa, ficou ótimo esse vídeo, parece filme. E aí eu vi que o pessoal começou a sair. Até que em 2016 todo mundo saiu, ficou só eu. E eu falei, não, eu não vou fechar o canal, eu não vou parar, eu vou continuar. E em 2016 eu fiz uma live em casa, que era uma época que as redes sociais estavam testando fazer transmissão ao vivo, e eu tava com a minha boneca Annabelle, aí eu peguei meu celular e fiz uma live mostrando a Annabelle. E comecei, hoje a Annabelle vai te pegar. Em casa, sozinho. Cara, deu 10 mil pessoas na primeira live. 10 mil. Na live do Facebook. E eu, gente, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? E aí, no outro dia, eu fui trabalhar, tava na redação e começou a bombar de mensagens. Eu recebi mais de 2 mil mensagens. Que hora é a live hoje? Você é louco, você é satanista, eu te amo, eu vou te matar, hein? Eu vou te pegar, para de fazer isso, Jesus salva. Legal, eu quero entregar minha vida ao diabo. Aí, um monte de mensagens. Aí eu me senti invadido, eu me senti com medo. Aí eu falei, cara, o que tá acontecendo? E aí eu percebi que eu tava com um produto novo na mão, que eram as lives de terror. E desde 2016 até o ano passado, que eu acabei em outubro do ano passado, de 2023, eu parei de fazer esse tipo de live, mas eu fazia live do quê? De rituais de terror. Então, por exemplo, hoje nós vamos jogar Ouija. Eu vou invocar os espíritos. Só que era tudo ficcional. Só que a galera sempre acreditou que era real. Então eles acreditavam que eu era um guru, um mago da vida, um cara que acredita em espírito. E eu sempre vi tudo como ficção. Só que eu não começava a live e falava, esse é um produto de ficção. Não, eu começava a live e falava, hoje nós vamos invocar a loira do banheiro. E era tudo em primeira pessoa. Eu pegava o celular, a câmera estava virada pro ambiente, não para mim. E aí o olhar das pessoas era andando pela casa. E aí eu colocava a boneca que se mexia. Toda a iluminação da minha casa, ela tem botões para piscar. Então elas piscam. O guarda-roupa que abre sozinho. A boneca que move a cabeça. Então toda uma atmosfera isso era ali. toda uma atmosfera. Eu dava susto. Eu ficava com medo no sentido, né? Eu fakeava o medo. Tipo, essa boneca mexeu. E a galera, para, não mexe com ela. Para a live, tô passando mal. Então, e aí... Era um filme de terror ao vivo. Sim. Dava e você 10 nem mil aparecia, pessoas. sempre. Não, eu não aparecia. Eu era voice-over. Eu ficava, galera, eu devo ir ao banheiro. É a sua visão subjetiva. Eu não tinha nada no banheiro, não tinha nada. E a pessoa, eu tô vendo coisa lá, pelo amor de Deus. Para, Daniel, eu tô passando mal. E eu sempre induzia eles, né? Eu falava, gente, esse ritual é pesado, vocês vão passar mal. E eles passavam mal, porque aqui, ó, cabeça. E, cara, isso foi a minha virada de chave. Porque foram essas lives de filmes de terror ao vivo, né? De rituais ao vivo, né? Que era tudo ficção, que me levou aos meus milhões de seguidores, né? Hoje eu bati recentemente 6 milhões de seguidores. Mas até hoje eu parei e tem gente que não se conforma. Pelo amor de Deus, você vai fazer quando essa live? Eu amava essa live. Eu quero ver eles querem ver o diabo na terra, entendeu? No terror. Porque o terror, ele é isso. O terror, ele é susto, ele é medo, ele é imersão. Né? Então era isso que eu oferecia nessas lives. Só que agora eu parei e falei, não é mais o meu tipo de conteúdo. Agora eu tô focando no podcast, tô focando nas religiões, nas histórias assustadoras dentro das crenças das religiões. Isso ficou como segundo plano. Eu penso em fazer, por exemplo, vai ter sexta-feira 13 agora em setembro. Posso fazer um especial. Halloween. Pra ter um gostinho de vez em quando. Isso é legal. Posso fazer né? um esconde solitário com as bonecas no Halloween. Você já faz uma preparação. Isso, vai ter, galera, no dia tal, já que vocês querem tanto. Exatamente. Isso é legal. Eu vou divulgando antes e tal. A live do jogo do Homem Torto. Eu fiz um do Homem Torto, que é um personagem do Invocação do Mal 2, que aí eu falei com uma amiga minha pra se vestir de Homem Torto. Ela ficou igualzinha, só que o Homem Torto tem 2 metros de altura, ela tem 1,57. Mas aí eu caí no chão, ela veio por cima e, cara, ficou lindo assim, ficou lindo. Foi o primeiro que eu fiz com um personagem vivo. E, cara, tá no YouTube essa live. E aí a galera, até hoje eu vi o Homem Torto, ele apareceu. E é mais ou menos... E a maioria do meu público é adolescente criança, né? Criança que tá indo pra adolescência. Tem uns ali de 19, 20 anos, mas é uma galera que já sabe que é ficção.
Mas tem uns adultos também que acreditam. Isso é meio crazy de imaginar, né? Tem uns adultos que falam, não, Daniel, eu vi um espírito, a boneca mexeu. Cara, gente, mas... Você faz alguns efeitos práticos também? Lâmpada que explode? Coisa Faço. Faz? A gente já fez um copo que explodiu. Pô, legal. Entendeu? Então a gente já... E aí fica uma música de ambientação no meio. Eu deixo uma música preparada aqui no momento tchan que o personagem aparece, eu dou o play... Vum, e eles não percebem a música, isso é louco. Eles não ouvem a música, eles estão tão inseridos ali que eles não ouvem que tem uma trilha sonora junto. Então, quer dizer, pra mim isso é magia, né? A pessoa se deixa levar, né? Ela se deixa levar. Todas essas minhas lives, cara, teve uma que deu 34 mil pessoas assistindo. E como monetizar isso? Então, não tinha uma monetização muito... Eu ganhava presente, né? Mas não era... Essa foi uma das coisas que eu falei, gente... Não estou mais com tempo de ficar fazendo live sem ganhar nada. Eu ganhava presentinhos. O máximo que eu ganhei numa live foi $500. É bastante. Mas foi o máximo que eu ganhava. Nas outras eu ganhava $100. Quando dá $100? E era no Facebook, né? Não, então, eu fazia no Facebook, aí depois eu fui pro TikTok. O TikTok explodia. Nossa, o TikTok sempre explodiu. Quando eu fazia no Facebook, eu começava 11 horas no Facebook da noite. Quando dava 10 pra meia-noite, eu falava, gente, tá ficando muito pesado o ritual, tô indo pro Instagram. Aí eu arrastava uma legião pro Instagram. Caramba. Aí todo mundo me seguia no Instagram, entendeu? E aí eu continuava no Instagram, fazia no Instagram, dava o plot twist no Instagram, de tipo, não era a boneca que estava possuída, era um espelho que estava saindo, eu fechei o espelho. Aí acabava o ritual, calma, gente, tá tudo ok agora tá todo mundo bem, vamos dormir. Aí chovia direct, tô vendo coisas na minha casa, falei, se vira aí agora. Mas pra mim sempre foi ficção, né? O terror, ele é ficção pra mim. E pra galera, não. Pra galera sempre foi real, né? E eu nunca desmenti, assim. Porque eu não... Cara, tá na cara que é ficção. Eu nunca fiquei... isso aqui é um produto de... Eu falo assim em podcast. Mas lá eu sempre entro e tipo, hoje é o dia de Ouija. Saindo, né, da ficção, e você foi pro podcast. Uhum. Histórias reais. Sim. Qual história mais assustadora que você já levou lá? Não sei. Cara, o podcast é uma coisa engraçada porque são muitas histórias assustadoras, né? Que a gente leva e de diferentes âmbitos, assim, né? Porque, por exemplo, o podcast me deu essa oportunidade de juntar histórias ficcionais. Por exemplo, quando eu levo o Luciano Milici, que é o cara que fala de Sete Além, que é um universo paralelo, que muita gente fala que já foi, que já caiu lá, que é medonho. É uma coisa, porque é ficção, então eu gosto muito de falar. Agora, me deu a oportunidade também de levar as histórias assustadoras da vida real, né? Assustadoras no sentido de... Eu tô me aproximando muito das religiosidades, das religiões. Eu tô vendo que dentro das religiões, o que para uns é fé, para outro é história assustadora. Então, por exemplo, você me perguntou qual é a história assustadora. Cara, neste momento, é que são muitas histórias, talvez eu não lembre de todas. Eu vi um da mulher do necrotério. Então, mas pra você ver, não é só história assustadora, porque ela vivencia isso. Gente. Então é real, você para pensar. Sim, é assustador. É assustador real, porque a Josi, né, inclusive entrevistei ela recentemente, a Josiane Oliveira, ela é tanatopraxista, ela cuida dos mortos para levar pro velório, né, para deixar uma aparência boa ali, né, menos pior da morte, né. E aí a Josi, quando eu vi os cortes dela, eu vi que ela leva uma questão espiritual também pro trabalho dela, porque o trabalho dela, imagina o trabalho de arrumar o morto no necrotério sem nada espiritual, ele já é medonho. É uma pessoa morta que tá ali. Ele é triste, ele é medonho, ele é perturbador, ele pode ser o que você quiser. Quando eu vi que ela também tem uma questão espiritual, quando ela contou uma vez que ela deixou um cadáver no escuro, que ela falou assim, eu passei um produto no cadáver, era uma senhora, no corpo dessa senhora, aí ela falou, vou lá pra fora pra fumar um cigarro e esperar esse produto que demora meia hora pra fazer efeito no corpo. E aí quando ela volta... que ela bate a luz no interruptor, assim, ela acende e apaga, ela vê uma pessoa em pé do lado do cadáver. Ixi. Aí ela fala, era a mulher. Aí ela falou, a partir de hoje, eu nunca mais vou deixar um corpo no escuro. Porque tem algo ali. É claro que tem. A nossa cabeça, você pode ser o ateu que for, por isso que eu falo que ser ateu é muito radical. Uhum. Vai ser o ateu que for, mas passa uma noite no necrotério pra ver se o seu ateísmo fala mais alto. Você vai ter que ficar conversando, calma. Não tem nada. Eu fui num necrotério em Curitiba e a moça, a Fabiola, me contou lá
que tinha pessoas que passavam a noite, os plantonistas que dormiam lá. Ela me mostrou, falou, aquele quartinho ali é o quartinho que eles dormem aqui, né? Que eles dormiam, né? Quando funcionava, que ele parou de funcionar em 2018. Você imagina você dormir no necrotério? Saber que tem corpos na sala do lado. Cara, a minha cunhada, ela trabalhava no IML na minha adolescência, eu fui lá vivenciar isso, conhecer, né? Uma noite lá, foi eu e meu irmão. Mano, é bizarro. É bizarro, você entra assim, não. Aberto, assim. E é uma pessoa, né? Tem rosto, tem tudo. Tá na minha mente até hoje as cenas que eu vi. Então. Quando eu fui nesse necrotério em Curitiba, eu tenho muito a questão de saber que eu entro em cenários, né? Então, por exemplo, como eu trabalho com terror, eu já entrei em muitos cenários de terror, eu fiz eventos de terror, que a gente faz o necrotério de cenário e tal. E quando eu entrei nesse necrotério, quando eu cheguei nesse necrotério, a Fabiola falou, vai entrando ali que eu vou acendendo as luzes, que era fora. Aí ela foi acendendo e eu fui com a câmera na mão. Quando eu entrei, eu senti o gelo, assim, é um lugar gelado, escuro, eu falei, gente, isso aqui é um necrotério real. Aí eu recuei, assim, falei, calma. Aí ela falou, não entrou? Eu falei, não, vou esperar você pra entrar junto comigo. Porque é real, entendeu? Real. Então, pra você ver como que... A atmosfera é diferente, né? É tudo. As histórias sobrenaturais, elas também... Pra elas terem crivo, né? Elas conseguem se misturar com a nossa realidade, né? As religiosidades também trazem histórias assustadoras, né, pra gente. O que eu ia falar agora, por exemplo, o caso do Carlo Acutis, né? Que é esse jovem que tá com o corpo embalsamado, todo no formol, lá em Assis, na Itália. Cara, para os católicos, não sei se para todos, mas para a maioria dos católicos, isso é lindo. Nossa, é lindo. É um jovem, é um corpo de um cadáver de um jovem de 15 anos que morreu de leucemia em 2006, que ficou enterrado 13, foi reformulado e tá deitadinho para exposição dentro de uma igreja. Você entra e você vê. Para os católicos é um símbolo de veneração. É um símbolo de, nossa, rogai por nós, né? Carlo Acutis, ele vai se tornar santo agora. Mas e para quem não é católico? Como é o meu caso. Quando eu vejo, eu falo, gente... É meio trash. Você olha e fala, gente, é uma coisa para impactar, né? Então, assim, eu até evito falar palavras, é assustador, é isso, é aquilo, porque às vezes as pessoas não gostam. Mas eu sempre falo, se coloca fora da religião, tira a veste da religião e olha aquilo como apenas um cadáver. É um negócio que te dá um medinho, né? Mas qual? Que tem algum assim que você fala, esse aí é assustador, eu ouvi ali a pessoa me contando e preciso além desse. Cara, então, na verdade, o terror, ele meio que me fascina. Eu lembro quando eu fui assistir A Freira no cinema, que eu vi a primeira vez... A Freira não, Invocação do Mal 2, que eu vi a primeira vez que a Freira aparece, eu falei, nossa, que lindo. Pra mim é beleza. Pra mim não é medonho. Ela tava no fim de um corredor todo florido, um contraste, um corredor florido, iluminado, e uma freira demoníaca lá no fundo, assim. A menina olha e fala, quem é aquela? Eu falei, nossa, que foda a aparição dela, a primeira, foda demais. E a galera, tipo, meu Deus, com medo. Mas é a visão artística do terror. A visão artística do terror. Então, pra mim, quando a pessoa me conta uma história muito assustadora, eu acho foda. Que foda, muito da hora, entendeu? Então, assim, agora você me perguntando a história mais assustadora, eu tenho uma história que foi assustadora pra mim, que eu sempre conto, que eu vivi. Hoje em dia eu entendo que é porque eu tava com medo, mas é do Raimundinho. Que lá em Avaré, interior de São Paulo, tem a sepultura do Raimundinho, que é uma sepultura de um menino que faleceu de... Ai, não é? Leucemia é outro. Ele faleceu de... Como é o nome daquela doença, gente? Nossa, me fugiu da cabeça agora. Não é diabetes, não é leucemia. Bom, ele faleceu criança ainda, meningite, lembrei. Nossa, o Raimundinho faleceu de meningite. Tem uma história triste, né? Ninguém queria cuidar dele, porque era uma época que era contagiosa, aí jogavam comida, né, no quintal dele. É uma história que eu ainda quero investigar, mas a questão ele tem uma sepultura no interior de São Paulo, que é uma sepultura pequenininha, todo com azulejo azulzinho e tal, e toda finados, quando a gente ia lá, que é o mesmo cemitério que meu avô tá sepultado, a sepultura dele tava cheia de doce, tava colorida, linda, doce e brinquedo. Eu passava, ficava com a inveja, falava, nem eu tenho tanto brinquedo, esse menino tem. E aí eu ficava de longe, e é um contraste, né? Uma sepultura, um lugar mórbido, vazio assim, né? Vazio de vida, de morte, cheio de morte.
mas colorido, bonito, com catavento que virava, com bombons coloridos, com uma vez tinha um ferrorama lá, menino. Caramba, ferrorama era sonho. Era o meu sonho, eu tive um ferrorama. Eu queria brincar com o ferrorama. E a minha mãe, não toque nesse negócio aí, porque é dele e tal. Dele, né? Uma pessoa que morreu. E eu sempre cresci com essa ideia. Uma vez, para resumir a história, eu fui e gravei com uma câmera uma Handicam. Eu tive uma Handicam, porque era minha fiel escudeira, que eu gravava tudo e eu fui no cemitério e gravei. Falei, essa aqui é a sepultura do Raimundinho, que eu vejo desde criança e tal. E aí meu primo rogou uma praga. Falou que é uma praga. Ele falou assim, você não trouxe doce para ele? Ele vai te visitar à noite. Nossa. E aí eu com medo, isso me introjetou na cabeça. Eu falei, não vai não, né, Raimundinho? Não vai me visitar, mas não deu outra. À noite eu ouvia barulho de passo pela casa. Eu ouvia, sabe esse barulho dentro da parede? Faz eu ouvia. Cara, foi a noite, foi perturbador. Tanto que eu tive que me levantar, desliguei. Era uma Handicam que gravava em DVD. Só que era um DVD que dava pra você apagar e gravar coisa em cima. Sim, regravável, né? Aí eu apaguei tudo, não tem essas imagens mais. Mas o meu medo foi tanto que eu tive que ir lá. É psicológico. Eu fui lá, apaguei, falei, Raimundinho, acabou, apaguei, não gravarei mais a sua sepultura. Mas eu gravei outras vezes, já fiz muitas fotos lá pro meu canal, contei essa história. Mas pra mim é a história que mais me apavorou porque eu entrei no contexto. Por isso que eu falo que religião, terror, tá tudo dentro, tá tudo na mesma seara. Quando você entra no contexto, quando você quer participar da brincadeira... não quer brincar, então não desce pro play, né, que a gente fala. Então quando você quer brincar, você vai brincar ou não vai? Então brinca. Então aí você entra na brincadeira, aí que o medo vem, entendeu? E o que é a brincadeira? É o crer, é o acreditar. Hoje em dia, o fato de não acreditar mais que exista demônio, realmente demônio é uma coisa que eu não acredito, mas tá me prejudicando. Porque eu não tô tendo mais medo dessas coisas sobrenaturais. Ontem, isso aconteceu ontem. Eu tava em casa, a minha casa é um estúdio, tem as câmeras que ficam assim, e eu deitado. Não sei que raios de uma das câmeras começou a brilhar, bateu um reflexo numa das lentes e brilhava, parecia um olho assim. Eu fazia plec, plec, eu falei... Opa, acho que é agora. É agora. Não, aí você não sabe, eu levantei, fui mexer nela, tropiquei na extensão, cheio de fio lá por causa dos equipamentos. Um refletor ligou na minha cara, assim. Aí eu falei, cacete. Tá? Mas pra mim já não é mais fantasma. Pra mim é tudo ok. Aí eu fui dormir e não fiquei com medo. Então, quer dizer, quando eu comecei o projeto, eu ainda tinha medo. Mas hoje tudo é terror. Então, por exemplo, esses dias eu estava contando a história do Padre Pio, que segundo a crença, é um padre que lutava com o demônio. Se o demônio aparecer pra mim hoje em dia, antes de eu ficar com medo, eu vou gravar um story. Você entende, né? Primeiro é a profissão. Aí depois é o medo. Por mim, assim, a gente vai ficando mais velho, filme de terror, filme de horror, começa a te impactar de uma outra forma. Por exemplo, tenho filhas, tenho a família ali, aí você começa a imaginar a sua família passando naquela situação. E aí você começa a perder o tesão pelo terror. Porque aí você já começa a envolver outras pessoas, aí você fala, puta, acho que... imagina se fosse comigo, imagina se fosse uma filha possuída, sei lá. Ah, sim. Então, o Cemitério Maldito, ele me pega nesse ponto, porque, como eu falei que eu acho que ele é um drama, mas tem morte de criança no filme. Mano, é muito Cemitério Maldito. E uma morte brutal, ele é atropelado por um caminhão. Não tô dando spoiler no filme de 89, né, gente? Ele morre e depois tem uma cena no Cemitério Maldito que pra mim é a mais forte de todo o cinema de horror, que na hora que ele tá sendo velado, o Gage, é um menininho loirinho. Você lembra desse filme? Eu não lembro. Então, eu lembro do filme, mas depois eu não... acho que eu vi quando era moleque. Cemitério Maldito de 89. Ele é lindo, menininho. Menininho loirinho, a criancinha bonitinha, brincando, atropelado. O Stephen King fez uma cena bizarra no filme, porque ele é atropelado por um caminhão enorme, e aí mostra o sapatinho dele de criança, cheio de sangue rolando, assim. Chocar, né? Tem close. O pai grita numa cena que entra em câmera lenta ali. O pai... e aí começa a dar uns flashes deles nascendo. Vai umas fotos dele criança, do nascimento, do primeiro banho. Aquilo me pega. O filme da vida. Então o terror, que era pra eu ter medo, eu tô chorando. Entendeu? E aí me pega. E é um filme de 89. Aí tem essa cena que é pra mim a mais forte de todo o cinema de horror, que é uma cena que ele tá sendo velado num caixãozinho branco. Me arrepio de falar.
O sogro que nunca gostou dele entra no velório e começa a falar: você não protegeu o meu neto. Eles começam a brigar de soco, eles derrubam o caixão da criança e a mão do menino faz assim no caixão. Blum, e aí o caixão abre e fecha. Aquilo me impactou tanto. Imaginei eu criança assim, ó. Aquilo me impactou de uma tal maneira. E o terror, ele tem essa coisa também do incomodar, né? Precisa, aquilo me impactou de uma tal maneira, porque o Cemitério Maldito, quando eu vou assistir, é um filme que eu já assisto falando. É um filme. Pra eu não entrar naquela narrativa. Um filme que me perturbou muito nesse sentido, que eu falo, ai gente, tá me perturbando demais, não quero assistir. Porque às vezes eu gosto do quê? Só da freira que aparece pra assustar. Eu não quero que me perturbe. Eu não quero o filme me tire do meu conforto. Quando ele tá me perturbando, tá me incomodando, eu falo, não. Por exemplo, um filme que me perturbou assim foi Hereditário. Já assistiu? Já. Cara, Hereditário... Não me pegou tanto. Não te pegou? Não pegou tanto. Qual que te pegou? Tem algum? Cara, tem até uma lista aqui, cara. eu não podia esquecer. Invocação do Mal. Então, Invocação do Mal... Invocação do Mal, primeiro lá. Tem Pra mim, ele é maravilhoso, porque ele não me incomoda. Um monte de criança. Não, ele não me incomoda. Não incomoda? Mas um monte de criança? Qual é essa Tem cena? as filhas, né? As 4 filhas. Quatro, cinco. Não, acho que são 6 filhas. Um monte de assim, filha. Um monte de Tem menina. 3 filhas. Verdade, Tipo, a família me Perron, vi né? naquilo ali. Horror em MTV. Horror MTV eu amo, quero visitar. Assim, eu falo que amo, a galera me crucifica. Isso foi um crime, viu? Porque foi mesmo, aconteceu. Baseado em histórias. Mas por quê? Porque é baseado, né, em fatos reais. E tem a casa, eu quero conhecer a casa. É lá em MTV, em Nova York. Caso 39, você lembra? Da menininha, que fez a mesma atriz que fez a... não vou lembrar agora. É uma mulher loira que adota, ela é assistente social, alguma coisa assim. Né? Ela adota uma menina. Eu gostei desse filme, mas não me perturbou. O quarto 1408. Você lembra? Esse é mais alucinógeno, né? É uma coisa mais... efeitos físicos. Que é baseado sai água do quadro. Também. Não gosto muito. Não gosto? Não me pega. Puta, esse me pegou. Chave mestra pelo lado espiritual. Não assisti. Até o André brigou comigo e disse, você não assistiu Chave Mestra? Puta, assiste, cara. Não assisti. Tem o lado ali de troca de corpo e tal. O lado espiritual é bizarro. E Na Companhia do Medo, anotei aqui também. Lembra desse? Da Halle Berry? Não. Ó, filmes que eu gosto muito. Invocação do Mal eu amo. O primeiro e o segundo eu amo muito. Annabelle 2 eu amo muito. A franquia de Annabelle é uma franquia que eu acho fraca. Mas o 2, o primeiro e o terceiro é legalzinho. O terceiro é tipo um Goosebumps, assim, pra legalzinho. Acho que eu só assisti um, cara. Mas o um é que é do casal, da mulher loira, Sim. ela chama Annabelle Waltz. Que também. É o casal que ia atrás, né, das histórias e tal. Mas o 2, ele tem tudo que um filme de terror que eu gosto, ele tem ali no enredo dele, que é o quê? Criança, porque eu acho criança criança morta, né? Tô falando. Criança macabra. Então, você vê o espírito de uma criança correndo, já me dá um medo. Então tem as crianças, tem boneca, que é o objeto possuído, tem casa assombrada, né? Que é aquele casarão no meio do nada, Sim. onde leva essas crianças que clássico, ficam correndo, né? E aí com a boneca que tem lá. E aí tem a questão também do pacto que se faz. Então já tem uma história naquela casa, a menina que morre, os pais pedem para qualquer entidade que for pra menina voltar, a boneca enterrada num cômodo de um quarto infantil. Então assim, são coisas que eu gosto muito, elementos perfeitos. O quarto da menina, da Annabelle, é maravilhoso, tanto que eu me inspirei muito no meu quarto pra fazer um quarto daquele. Meu quarto tem um papel de parede rosa, assim, no fundo, que não é rosa, mas ele é bem clarinho, que lembra essa coisa do quarto do terror, assim, sabe? Tem cavalinho que balança. Eu vi no seu cenário lá. Você viu, né? Foi bem legal. Então, tá convidado pra você ir lá conhecer pessoalmente. E aí, cara, é o que eu gosto muito. Então, esses filmes da franquia do Invocação do Mal é o que eu gosto de trabalhar, que é o lúdico, que não me afeta. Agora, Hereditário me afetou, porque tem drama familiar. Hereditário é um terror pra adulto. Eu falo que Hereditário, Corra me perturbou. Midsommar me perturbou. Já assistiu Midsommar? Corra eu vi recentemente. Cara, Corra me perturbou. Me perturbou bastante. Me perturbou também. Me deixa com medo. Alguém pode me hipnotizar, ficar me levando ali. Não. Eu vi o outro, que é... Nós, né? Que eu não gostei tanto. Também não gostei. Foi meio decepcionante. Não, assim, eu fui assistir bem logo na sequência. Eu gostei mais ou menos, mas não foi uma coisa que me... Agora, um que me perturbou recentemente foi o Diabo de Cada Dia. Tá no Netflix. Não assisti.
Foi assistir. Não é terror, é meio suspense, mas assim, tem cenas muito impactantes, assim, tem uma questão religiosa também de... não vou dar spoiler, mas pega. Acho que pega na questão de você se sentir incomodado. Você falar, puta, vou parar de ver, mas não, vou até o final e depois você ficar pensando naquilo Não ali. devia ter visto, né? Não devia ter visto. Tem um filme brasileiro que eu gosto muito, que é um terror que eu pensei que era um terror gore. Ele tem gore, mas é um gore contido e necessário. Mas também tem sobrenatural, que é Morto Não Fala. Já assistiu? Não conheço. Cara, assiste. É do Denison Ramalho, o diretor brasileiro. Denison Ramalho, ele trabalhou naquela Supermax da Globo. Sim. Diretor brasileiro maravilhoso. Entrevistei ele, quando eu tinha um programa no 89, entrevistei ele. Falei pra ele que era Invocação do Mal Brasil Edition. Mas é um filme que é um cara que trabalha num necrotério, né? E os mortos falam com ele. Só que falam de mexer a boca mesmo. Só que eles não se movem, eles movem a boca. Eles ficam parados assim. Onde é que eu tô? Cara, aí você tá no necrotério. Aí ele, mano, eu morri. E aí tem uma questão de... fala de tráfico de drogas, porque um cara denuncia o outro traficante, aí ele vai lá no meio da boca e fala, fulano falou, mas como que ele falou isso? Ele tá morto. Sabe de coisa. E aí tem questão de traição, os mortos vão... É um morto fofoqueiro, vai fofocando um do outro ali, mas é incrível. Tem Chama mistério. Morto Não Fala. Morto Não Fala, pô, vou ver. Onde tem? Cara, eu assisti no cinema, agora se tem algum dos streaming da vida, eu não sei. Mas tem que pesquisar. Chama Morto Não Fala, Denison Ramalho. Brasileiro, quem faz é o Daniel de Oliveira. Acho que o personagem dele que trabalha no necrotério é Estênio. Acho que é Estênio o nome do personagem. Mas é o Daniel de Oliveira que faz. Tem elenco estrelado brasileiro e é muito bom. É muito bom mesmo. Agora, a história que a gente já trouxe aqui, que muitos falam que é lenda, outros falam que é real, que não dá pra ficar brincando com isso, é a história de adrenocromo. Você já levou o Daniel Mastral lá? Já. Você já falou sobre isso com ele? Já falei. Ele falou que existe, né? Que realmente existe. É que tem coisa, máfia, que assim... Parece muito teoria da conspiração. Só que vai que não é. Entende? Vai que não é. Eu não sei, eu não posso provar isso. O adrenocromo, né? Falam que é um elixir da juventude que é retirado de crianças, tipo o sangue da criança no estado... Botam medo nela, ela grita e nesse momento é tirado o sangue e aí se torna um elixir que os famosos de Hollywood tomam e tal. Cara, eu realmente, assim, eu vou colocar no meu papel diagnóstico. Eu não sei. Não sei, você acredita nisso? Não, eu não acredito. Eu também não sei, Eu acredito que é lenda. Eu também. Mas, a galera leva muito a sério. Leva. A gente trouxe esse assunto aqui com o Vic e com o outro convidado. E o Vic falou o quê? Falou que existe. Ele falou, não, que isso aí não existe. Não existe. Não existe. Ele Tá. falou, isso aí é pura... Isso aí é adrenocromo, você compra na farmácia. Aí é uma outra coisa que não tem nada a ver com tudo que eles colocam. Eu realmente e o não Mastral fala que existe. Fala. Né? Então, eu queria... Tanto que muita gente fala que a história do Mastral, ela é toda ficcional, né? Não sou eu que tô falando, tá? Mas tem muita gente que fala que a história dele é ficcional. Inclusive, eu quero levar ele de novo no podcast e vou falar pra ele isso. Falar, todo mundo fala que é ficcional, mas ele fala que não. Ele fala que realmente aconteceu, que ele entrou numa seita satanista. Ele é considerado ex-satanista. Ele é considerado ex-satanista. A história do Daniel Mastral é uma história incrível, mas é igual eu sempre falo, eu levo pessoas pro meu podcast pra ela contar a história dela, por mais bizarra que for, por mais alucinógena que for, por mais... Não tô falando que é o caso do Daniel Mastral, mas o que o cara contar, eu vou falar, beleza. Eu não vou lá dar uma de Padre Quevedo. Será que é verdade? Vou dar uma de Monarca, eu discordo disso aí. Eu discordo, não. O que ele contar... Porque o meu podcast, ele chama como? LendaCast. Então, tudo que leva pra mim lá, na minha cabeça, eu tô tratando como lenda. Pode ser a história mais mirabolante. A Josi. As histórias da Josi não são lenda. Sim. São reais pra ela. Mas pro meu ouvinte, talvez não seja. Então, assim, o que é a lenda pra mim, né? E por que eu mantenho esse nome de lenda? A lenda, pra mim, agora vamos para corte polêmico, mas tudo que a gente não tem comprovação é lenda. Para muitos, a ressurreição de Cristo é uma verdade de fé muito... É verdade, não tem como contestar, mas pra mim é lenda. Pra mim é lenda. A justificativa tá não na tem, Bíblia. Não, mas a Bíblia não é. A Bíblia, ela Quem só escreveu a Bíblia? funciona para quem acredita nela. Mas para muitas pessoas a Bíblia é apenas um livro ficcional. Sim. Então, assim, Moisés abriu a arca. Olha, fazendo crossover. Moisés abriu o mar. Noé construiu a arca. Gente, para mim é lenda.
Pra mim é uma história que é construída com uma narrativa pra explicar pra um povo. Tanto que eu fui num curso uma vez, curso do Padre Carlos, falecido Padre Carlos, e ele falou, gente, isso daí é... Sabe quando... Ele até deu exemplo na lousa. Sabe quando tem o cachorrinho que fala, que é o Snoopy? Ele passa uma mensagem, a mensagem é verdadeira, mas o cachorro não fala. Então a arca, pra mim, ela é uma explicação de como foram criados os animais. Como Uma alegoria, né? Uma alegoria. Mas que a arca realmente existiu, eu, Daniel, eu não acredito. Mas nós temos pessoas que defendem que a arca existiu. E falam, eu quero ir lá, porque lá que a arca tá enterrada. Cara, eu quero essa pessoa no meu podcast. Vamos conversar. Porque é maravilhosa a história. Sim. Eu não tô lá pra ficar falando, imagina, eu não acredito. Eu posso falar, olha, fulano, eu não acredito nisso, mas se você tá me falando... Sim, a pessoa fala com tanta convicção, né? Que você fala, legal. E o meu papel no podcast não é ficar contestando. Não, Né? O Padre nem Quevedo, ele ia nos lugares e ficava assim do lado. Eu não sou esse cara. Me conta, então, você já viu um extraterrestre? Você é um extraterrestre? Quero saber tudo. Eu sou... Eu não vou falar pra pessoa, não vou ficar assim, você não é, entendeu? Não. Você é, beleza. Quando fala pra mim que A é A e A é A, é A. É A, é isso. Não vou contestar. Tem coisa que não dá pra concordar, É. né? Tipo o sacrifício animal, que é uma coisa que, sei lá, pra mim não consigo... Não pega. Não pega. Não dá. Mas eu não vou. Não, mas pra mim também não. É. Pra mim é muito triste. Mas aí também é uma... É uma outra cultura. Quando é uma outra cultura, é uma coisa... E também é uma hipocrisia da minha parte, porque eu como carne. Chega à noite, tá comendo um bifão eu lá. tô lá com a linguiça, que delícia, carne moída. Aí, eu amo carne moída, mas quando você vê a carne, saber como a carne moída é feita, você fica nervoso, entendeu? Então, assim, são as hipocrisias da vida, né? Mas... Onde você acredita que essas suas histórias com o podcast, elas podem chegar no longa? Cara, onde você quer levar? Olha, a minha meta da vida, eu lembro quando o Saramago foi assistir com o Fernando Meirelles, assistiu o ensaio sobre a cegueira. E tava velhinho do lado do Meirelles, o Meirelles, aí todo mundo aplaudiu, ele chora, né? Sim. O Saramago era ateu, né? E aí ele chora no filme. A minha meta é essa. Velhinho, ver meu filme no cinema. Mas velhinho filme... não, fazer antes. Não, pô. quero antes. Eu falo. Ia falar uma besteira agora, mas não vou falar. Mas eu quero namorar muita gente. Eu ia falar outra coisa. Mas eu quero pegar muito boy ainda antes de... Quero ficar famoso, novo, bonito, com carrão, pra eu poder ter, né? Tá bonito, mas é brincadeiras à parte. Mas é isso, eu quero... A minha meta é que eu veja no cinema meu filme. E que a galera goste. Tipo, caralho, ei, o que eu levante é isso. Dirigir e tal, é isso. Essa é a minha meta da vida. Mas você tá no caminho fácil pra isso. Você tá criando um público, você tem toda uma narrativa ali, cada vez mais sendo conhecido. Acertar um bom roteiro e alinhar uma equipe de produção. Exatamente. Eu tô com um projeto agora com uma produtora em São Paulo, que a gente vai fazer vários documentários de lugares assombrados, que vai pra internet, mas a ideia é vender pra streaming. Mas a gente está passando por uma transformação grande, né? Por conta de internet e cinema de shopping, né? Que é o cinema blockbuster, que é o cinema de tela. Porque a gente percebe que hoje em dia o que está se mantendo no cinema de tela são as grandes produções, os Avengers da vida, né? É um desafio muito grande, ainda mais no Brasil, a gente fala de cinema de terror, que é uma coisa muito marginalizada, né? Uma coisa muito ali de guerrilha mesmo, né? O próprio Zé do Caixão, ele fazia isso magistralmente, mas ele ainda tinha muita dificuldade. Tanto que o Zé do Caixão, ele é mais conhecido pelo personagem dele que aparecia na TV do que pelos filmes dele. Quem conhece o filme dele é mais uma galera ali do cinema B, né? Há muita gente lá fora. O Joey Coffin é muito famoso lá fora, mais do que aqui no Brasil. Virou cult, né? Depois. Vira cult, totalmente. Mas eu não quero ser cult, não. Eu quero ser pop. Eu quero ser um James Wan da vida. A minha referência é James Wan. Tem um diretor que chama David F. Sandberg, que ele fez um curta, que talvez você já deve ter até visto, chama Lights Out, que é uma menina no corredor que ela fica acendendo e apagando a luz, ela vê um negócio assim, não sei se você já viu esse curta. Depois você vê, se quiser eu te mando. É um curta que ela apaga a luz, aí aparece uma sombra. Na hora que ela acende não tem mais nada. Aí ela apaga de novo, uma sombra. Depois ela acende não tem mais nada. E aí a sombra vai se aproximando. É um curta de 3 minutos, chama Lights Out, que esse David Sandberg gravou com a esposa dele, num apartamento dele em Nova York. Inscreveu num festival que chama Who Is There, que é um festival de Nova York de cinema fantástico, de cinema de terror. Ficou em segundo lugar,
Falou, caguei então, vou botar na internet. Botou na internet, deu 11 milhões de visualizações no YouTube. 11 ou 14 milhões, mas foi na faixa dos milhões. James Wan viu, James Wan, que é o diretor de Invocação do Mal, diretor de Jogos Mortais, falou, vamos conversar. E aí? Legal esse curta aí, hein? Vamos fazer um filme, um longa, chamado Lights Out. O cara faz o longa. É um filme legalzinho, não é um puta terror. Vamos fazer como meio que teste. Beleza. Você quer dirigir a Annabelle 2? Annabelle 2 foi o cara que dirigiu. Imagina eu dirigindo Invocação do Mal 4, mas eu vejo esse caminho é muito natural lá nos Estados Unidos, porque tem a cultura do Halloween, a cultura do terror. Aqui no Brasil é muito difícil, então a gente vai pela gente, igual você falou agora. Eu penso muito isso, fazer curtas na internet, fazer ali um projeto que vai pra internet que possa virar uma veia pro cinema, um braço pro cinema. Entendeu? Mas a minha meta é cinema. Por mais que o cinema esteja passando por um momento difícil, né? Nunca foi fácil, mas agora com a internet mais difícil ainda. Mas eu quero sim ver o cartaz do meu filme no cinema. Ir lá no shopping, lá perto de casa. Meu filme é esse aí, ó. Eu que dirigi essa merda. Você vai realizar, com certeza. Cara, a gente tem aqui no Plugado um exercício psicológico que a gente faz com os convidados que chama curtograma. Meu Deus. Que é basicamente para entender o seu momento, nada demais. Nada muito profundo. Imagine 2 colunas com coisas que você gosta e coisas que você não gosta. Do lado, vamos falar da primeira. Coisas que eu gosto hoje e faço. Cara, eu amo meu trabalho. É a única coisa que eu amo. Eu tô vivendo o melhor momento da minha carreira, assim, de trabalho. Eu me sinto aqueles importantes, né? Tô no melhor momento da minha carreira. Mas eu tô vivendo o que eu queria, que é o quê? Viver bem com o meu trabalho, com dinheiro pra fazer o que eu quiser. Não que eu esteja milionário ainda não, mas eu estou com dinheiro pra fazer o que eu quiser. Chegou de Ferrari hoje. Chegou de Ferrari hoje. Não, essa não é minha, essa é do meu assessor. A minha eu não vim. Eu dei uma Ferrari pra ele vir, a minha... Entendi. Mas cara, assim, eu sempre trabalhei como CLT nessa área de audiovisual e, cara, sempre foi um fiasco. Sempre foi, é uma crítica. Os horários. Não, a área do audiovisual e assim, você não vai fazer o que você quer. Só que hoje eu trabalho com o que eu quero, com o que eu amo, ganho muito bem, obrigado, e tô na melhor fase de sair e ser reconhecido na rua. É esse momento que eu estou vivendo. Então, o meu trabalho é o que eu gosto nesse momento e é o momento que eu tô vivendo muito feliz. Animal. Gosto e não faço. Cara... Talvez por falta de organização, mas viagens. Eu gosto muito de viajar, mas eu não faço porque eu tenho que trabalhar, eu tenho que ficar gravando coisa aqui. Tô amando, mas agora já tô programando uma viagem pra Itália, pra ver o Carlo Acutis, pra ver o Padre Pio. Mas eu não faço porque é falta de organização, é só me organizar. Viajar lazer, assim. Não, viajar mesmo pra trabalhar. Viajar, porque eu nunca... Cara, eu não consigo viajar e falar assim, hoje eu vou ficar com a bunda pra cima e sem trabalhar. Não. Tudo que eu vou fazer, se eu vou viajar para um lugar, eu já arranjo um negocinho pra eu trabalhar. Tem uma casa abandonada, vamos lá gravar que isso vai me render um vídeo. Então, você não consegue desligar, então? Não. Nenhum momento eu desligo do trabalho. Em nenhum momento. É um problema, mas já tá sendo tratado. É complicado, né? Às vezes é maçante, né? Não, mas eu não tô reclamando não, de verdade. É como eu faço do jeito que eu quero pra mim... eu também não consigo desligar. Às vezes eu tento, né? Mas às vezes você tá no final de semana ali, você fala... Eu comentei esse final de semana com a minha esposa. Às vezes, quando você tá muito de boa, assim, foi feriado. Você sente que você... Um vaziozão. Você sente que você tá perdendo tempo de poder estar produzindo também, algo. Também. Mas aí entra a conversa comigo mesmo. Calma, a gente já gravou ontem. Fica de boa hoje aí. Sim. Vai comer um sucrilho, vai assistir um filminho. Vai não faz nada. Passeio, vai dar um passeio. Vai jogar bola, vai fazer qualquer coisa. Vai encontrar com o boy do Grindr e é isso. Não gosto e faço. Não tem nada agora, cara. Nesse momento... Não faz nada por obrigação. Não é possível. Nesse momento é engraçado. Não faz umas planilhas chatas, algumas coisas. Não. Não tem nada. Antigamente, há um tempo atrás, quando eu fazia... Porque eu sempre tô fazendo publi, né, de filme. Então lança filme, a produtora me procura pra fazer publi do filme. Há um tempo atrás, eu fazia publi com muito gosto, do tipo, esse dinheiro vai me ajudar. Porque eu fazia muita publi quando eu estava trabalhando em empresa. Então a publi me salvava, me dava uma folga no dinheiro. Sim, uma renda extra. É uma renda extra. Hoje, quero continuar fazendo publi, me chamem sempre. Mas hoje eu não dependo mais da publi.
Entendeu? Dá pra dar uma então, selecionada quando vem ali. a publi, eu falo assim, ai meu Deus, tenho data. Porque os meus projetos eu não tenho data, eu entrego quando eu acho que tem que entregar. Tudo é organizado, tem data pra sair, mas sou eu que tô fazendo. Tem Agora, um compromisso com o YouTube, né? Quando é publi, eles ficam, cadê? Não sei o quê. E eu sempre entrego na data. Mas assim, nem a publi tá me fazendo mal agora. A publi eu faço com mais calma e melhor. Cara, é engraçado isso. Será que a gente chega no momento? Eu cheguei nesse momento. Eu não tô fazendo nada que eu não queira agora. Tudo que eu estou fazendo Sensacional. é o que eu tô gostando. Alguém me perguntou esses dias, você me deu um gatilho agora. Falou assim, você não faz nada que você não gosta? Eu falei, nesse momento não. Eu tô numa fase de vida que tudo que eu tô fazendo é porque eu tô gostando. Tem as partes burocráticas que às vezes tem que fazer. Eu acho que é isso, a parte burocrática de uma publi, mas nem isso, cara, eu faço com prazer, eu amo. Então não tô fazendo nada. Tanto na questão de relacionamento, de sair com quem eu quero, de falar, não, esse eu não quero fazer, o trabalho tá maravilhoso. Então eu tô numa fase muito boa, espero que... E eu levo isso pra terapia, hein? Eu falo pro meu terapeuta, que você falou que é um negócio psicológico. É possível isso? Ele fala, você tá falando que você tá vendo? Não, tem que ter alguma coisa errada. Que às vezes você fica... Tem que ter alguma coisa errada. Porque alguma coisa vai acontecer, né? Você fica... O que aconteceu semana... que afetou até aqui a gravação, 2 semanas atrás, me deu um terçol horrível no olho. Aí eu tive que cancelar tudo. Fiquei em casa nervoso da vida. Mas foi a única coisa. Falei, não, calma. Cuida do terçol, deixa ele melhorar, depois você volta a se divertir. O meu trabalho, a minha vida tá uma grande diversão pra mim, tá muito gostoso, tá? Não tem nada nesse momento. E que você não gosta e não faria nem obrigado. Cara, eu falei isso hoje com meu amigo. Eu falei, cara, eu tenho muito medo de ter que voltar a trabalhar como CLT. Eu morro de medo de ter que voltar. Cara, o meu último trabalho foi um calvário pra mim. Eu trabalhei 1 ano nessa Traumatizante. empresa. O que você fazia? Porque eu trabalhei... quando eu saí da faculdade, logo que eu saí da faculdade, eu trabalhei num grande jornal aqui de São Paulo, estado de São Paulo. Trabalhei quase 2 anos. Amava. Saía pra rua, porque foi o meu primeiro trabalho pós-faculdade. Só que eu amei tanto que eu trabalhava tanto que eu não via, e eu comecei a entrar num processo de doença de cabeça, de depressão, porque eu tava trabalhando tanto, eu não conseguia fazer outra coisa. Chegava no final de semana, eu ficava, meu Deus, eu preciso trabalhar. Eu trago até hoje trauma disso. Quando eu saí desse trabalho, fui para outro jornal que eu trabalhei 5 anos, que é o Diário de São Paulo, também amava, porque eu não tinha chefe, eu era o cara que, né, trabalhei nesse tempo lá. Aí quando eu saí desse jornal, eu já tava com bastante seguidor. E aí eu falava, gente, mas peraí, a conta não tá batendo, eu já tô com milhões de seguidores, não tô vivendo disso. Aí eu lembro que eu falei, cara, eu vou ter que trabalhar. Puta que pariu, eu vou ter que trabalhar. Tá errado isso. E aí era uma coisa muito estranha, Máfia. Eu ia trabalhar me sentindo assim, falei, gente, eu sou famoso, sabe? Assim, eu não preciso disso. Mas precisa, na prática você tá precisando de dinheiro. E aí eu trabalhei 1 ano lá, eu trabalhava, era uma empresa de beleza em São Paulo, que eu editava os vídeos de beleza deles. Nada a ver, né? Não, nada a ver, mas era edição, né? Eu trabalhava com edição, mas eu odiava, porque eu falava, meu Deus, eu não... Aí eu tentava fazer lá, foi um trabalho bom, porque eu tentei fazer ele ficar bom, só que depois de 1 ano eu falei, não dá mais. Eu vou entrar num processo depressivo muito horrível, agora eu vou lutar com todas as minhas forças para eu viver disso. Eu saí de lá em 2018. A partir de então, em 2019, 2020 foram anos muito difíceis. Mas você sabe quando eu comecei a ganhar dinheiro e viver bem com isso? Na pandemia. Incrível, né? A pandemia foi um momento ruim pro país, mas foi um momento que eu comecei a viver bem. Por quê? Porque eu tava produzindo dentro da minha casa, tava todo mundo dentro de casa, e aí foi quando eu explodi. Você já estava preparado, né? E aí começou a vir. Aí depois, nunca mais eu... Mas o meu medo hoje é voltar a trabalhar no emprego que eu não quero. Mas eu não vou voltar a trabalhar no emprego. Não vou. Não vai. Irei. Não precisa. Não precisa. E eu levo isso hoje mais com mais calma, né? É um medo que me dá? É um medo que me dá. É o meu filme de terror da vida real. Mas eu levo com mais calma no sentido assim, cara, calma. Vamos continuar trabalhando. Você já faz um bom trabalho, você já chegou onde eu já cheguei aonde eu queria chegar, né? Então agora é só continuar trabalhando, né?
Pode mudar, pode transformar, vai acontecer, mas... Mas gera ansiedade, né? Gera, sempre gera. Eu pego um pouco de ansiedade de infância, de passar... A gente nunca passou fome, nada disso, mas de passar algumas privações, sabe? Algumas coisas assim que você fala, pô, eu queria fazer isso, não, mas não dá. Espera o próximo mês, que talvez você consiga. Quero fazer uma escolinha. Não, escolinha não dá agora, mas quem sabe ano que vem e tal. E aí você traz isso, né? A gente sempre traz esses traumas que estão escondidos. E aí você não quer privar os seus filhos, assim como das privações que você passou muitas vezes. E aí você trabalha mais e às vezes, no meio de um feriado, você tem esses pensamentos, né? Tipo, podia estar produzindo. Não posso parar, né? Mas tem uma questão aí que todo mundo demoniza ele, mas ele é o que tá me trazendo uma vida confortável. É o dinheiro. A gente fala muito assim, eu quero viver, eu tenho problema. Cara, a maioria dos problemas da sociedade é por falta de dinheiro. Cara, se eu tivesse dinheiro numa época que eu tava lá tendo que trabalhar, eu falaria, não, eu não vou trabalhar. Eu tenho muito amigo que o pai falou, não, você não quer trabalhar aí? Pai banca. Meus pais, infelizmente, não conseguiam falar isso. Para de trabalhar, vai viver seu sonho. Não. Agora, esse fator não ter a limitação de dinheiro também te congela muitas vezes, né? Eu pego muitos exemplos de uma galera que eu conheço que não passou por privações e que aí, quando a água batia na bunda, falava, não, tipo, não é pra mim. Sei lá, isso. De pessoas, de contratar pessoas que fizeram FAAP, sabe? Até não chamo mais ninguém que é da FAAP, você é da FAAP, você não vai trabalhar comigo. Você foi no CERN agora, eu lembro que na minha faculdade de ter que virar uma madrugada pra entregar algum projeto e falar, eu não preciso disso, mano, gente. Isso não é pra mim, eu não viro noite, tipo... Eu falo, pô, mas a gente tem que entregar amanhã porque vai entrar uma campanha. Gente, mas eu não tô bem, meu espiritual não porque você tem dinheiro, você pode falar não. Eu não podia falar não muitas vezes. Gente, eu tive, não é falando discurso de humildade, mas o meu pai falou pra mim assim, se você fizer faculdade pra ser famoso, eu não vou pagar a faculdade pra você. Se você fizer uma mecatrônica, eu te ajudo a pagar. Ajuda, porque ele não conseguia pagar ela inteira ainda, que é caro. Mas vai fazer negócio de rádio e TV, eu não vou pagar. Eu tive ele tinha a visão de que era pra ser famoso. Era pra ser famoso. Mal sabia ele que hoje eu sou famoso. Mas ele falou, eu falei, então eu vou pagar. Então eu tive que trabalhar numa empresa, eu trabalhei como metalúrgico durante 5 anos. Eu trabalhei na profissão do Lula, com torno e fresadora. Não perdeu o dedo. Não perdi o dedo. Então, estão todos aqui. Mas eu falei, eu vou ter que... E não é nenhuma coisa do tipo, olha, ele teve que trabalhar. A maioria dos brasileiros são assim. Sim. Você quer um sonho, você tem que trabalhar por ele. Só que eu já vi muita gente, igual você falou, realmente assim, gente, eu não quero trabalhar, eu vou viver só de estudo. Isso não é pra mim. Isso não é pra mim. Mas não é porque não é pra você, é porque você tem condições do teu pai pagar pra você. Falar, não, tá bom. Que bom que você tem essa condição. Que bom, ótimo. Queria eu ter tido, entendeu? Eu lembro nitidamente que no meu primeiro dia na faculdade, eu lembro que um menino da minha sala falou, passamos em rádio e TV e tal. Faculdade particular, né? A gente passou meio que naquelas. Mas eu fiz USP depois, que era meu sonho fazer USP, mas eu fiz pós-graduação. Mas eu, na minha faculdade, a primeira foi particular. Eu me lembro que ele falou, a gente passou, a gente tá realizando um sonho, vamos pro bar e tal. Meu pai me deu um carro porque eu passei na faculdade. Eu falei, filha da... Vá pra lá, seu pai te deu um carro. O meu pai tá jogando praga lá em casa por eu fazer essa faculdade. Eu fiz minha faculdade me sentindo culpado, sabia? Durante os 4 anos eu me sentia meio que culpado, assim, porque eu falei, não, gente, eu tenho que arranjar um emprego, eu tenho que fazer isso, porque eu tenho que devolver o que o meu pai achou que eu não ia fazer. Nossa, pressão, né? É uma pressão psicológica. Mas passou. E eu venci. Que bom. E daqui a alguns anos você vai vir aqui com o seu longa. Vamos. Vou lançar o meu longa. Que eu tenho duas vontades. Lançar um longa e um livro. Um livro é uma das coisas que eu tenho um sonho desde criança. Mas você já tá escrevendo? Não, ainda não. Mas já tem a... Já. Essa ideia que eu falei pra você. As pessoas vão começar a voltar da morte. De maneira misteriosa. Pô, isso aí tá mais acessível, hein? Elas vão começar... Eu já tenho a primeira cena tanto que esse livro vai virar um filme. Olha eu profetizando. Mas já tenho o primeiro capítulo, que vai ser um filho que volta pra casa depois de morrer. Os pais não sabem como ele volta, mas o enredo todo vai ser pessoas voltando da morte. Nem todas vão voltar. Agências vão começar a falar, nossa, a gente vai trazer a sua pessoa de volta, e vai ser charlatanismo. Pessoas que não eram pra voltar vão começar a voltar.
E vai ter... Aí eu quero colocar um personagem que vai esperar o seu grande amor voltar e não vai voltar. Ah, já dei spoiler, né? Então vai ser o Retorno da Morte. Bom, editoras, procure a Daniel. Alô! Vou começar a escrever. Vou me retirar no interior, vou ficar numa cabaninha pra escrever esse livro. Eu gosto disso, sabe? Bom, e quem esperou até agora quer te ouvir cantar. O que a gente vai cantar aí? Tem violão aí? Tem o violão. Qual aqui. música você sabe? Quer fazer uma introdução? Uma introdução tenebrosa? Dedilhado? Então eu vou falar um negocinho. Quando Deus... Aqueles... Brincadeira. É engraçado que cantar música de Deus sempre foi uma... Eu ensaiei muito durante tanto tempo, sábados, domingos, ensaiando pra cantar na missa. E eu jamais imaginaria que eu ia cantar uma música de Deus aqui no Plugado Podcast. Quero te dar a paz. A gente cantava na hora da paz, fazia pro pessoal bater a mão. Era um tempo feliz. Mas o tempo de hoje continua sendo um tempo feliz, mas com outro foco. Com as trevas. As trevas do bem, né? Era mais ou menos assim. Quero te dar a paz no meu Senhor. Ó, faz tempo. Com muito amor. Eu quero te dar a paz no meu Senhor. Será que eu lembro a estrofe? Deus é Pai e nos protege, Cristo é Filho e salvação, Santo Espírito Consolador, na Trindade somos irmãos. Toda vez que eu te abraço e aperto a sua mão, sinto forte o poder do amor dentro do meu coração. Quero te dar a paz do meu Senhor com muito amor. Faz a base. Quero te dar a paz do meu Senhor com muito amor. Gente! A paz. Começa falando de diabo, acaba falando de Deus. Aí, tá vendo? Como Deus tem um plano pra você. Tem alguma coisa aí dentro ainda. Não, sempre vai ter, imagina, maravilhoso. É o que eu falo, se Deus existir, se Jesus existir, se todos os santos existirem, quero conhecer todos, quero tomar um café. Às vezes as pessoas pensam, né, porque a gente saiu da igreja que a gente odeia. Não, é simplesmente não faço mais parte daquele repertório. Agora a vida continua do outro lado, né? Mas não sou do mal não, gente, pelo amor de Deus. Pô, animal, só tenho a agradecer. Obrigado você. Parabéns aí por tudo que você tá fazendo, que você tá realizando, onde você vai chegar, eu tenho certeza. Obrigado por ter vindo aqui. Obrigado você pelo convite aqui no Plugado Podcast. Deixa suas redes sociais para quem não te segue ainda. Ó, para quem não me segue, minhas redes sociais é @DanPiresLenda, né? DanPiresLenda, o Lenda eu mantive ali. Olenda. Olenda. Eu falo Olenda porque o pessoal me chamava de Olenda, porque era Lenda TV, né? Então aí como eu fiz a transição ali para Daniel Pires, aí eu no canal do YouTube continua Daniel Pires o Lenda, né? Mas não é porque eu me considero o Lenda ou a Lenda, não. Porque o projeto chamava assim. Eu sou a Lenda. Mas também no YouTube é Dan Pires Lenda e o podcast é LendaCast, tanto no Spotify como no YouTube. Maravilha. Só tenho a agradecer. Obrigado. Obrigado a vocês até agora aqui com a gente. Se inscreva no canal, deixe seu like e até o próximo Plugado Podcast. Valeu! Trevoso.